Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está a maravilhosa doutora Miriam Perilli. Oi! Tudo bem, dona Mirinha? Tudo bem, com você? Estamos aí na quarentena. Testando o nosso amor. Não, mas aí a gente já vivia mais ou menos aí nesse esquema de home office, né? Então não tem muita coisa pra testar. Não, eu te amo. Eu também te amo. I love you. I know. Pessoal, hoje é um episódio muito especial para mim e eu tenho certeza que será um episódio muito especial para vocês, porque hoje, finalmente, após meses, anos de insistência, de lobby, de campanhas, nós estamos recebendo aqui a maravilhosa Ângela Pelin, né, dona Mirinha? Sim, nossa, gente, tô tão feliz e tão curiosa para ouvir. A Ângela é uma super inspiração pra mim, uma mulher incrível que consegue ser 1001, assim, eu fico sempre muito impressionada com a capacidade dela de organização de trabalho, de casa e tá sempre criando coisas novas pra brincar com a filha. É uma mulher fantástica, assim. E assim, é uma das pessoas, sinceramente, assim, vocês sabem que eu não sou muito de ficar bajulando ninguém, mas ela tá entre as pessoas mais incríveis que eu conheço, né, que eu tive o prazer e a honra de conhecer e também de trabalhar junto. A Ângela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Biologia da Conservação pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo. Suas experiências profissionais e produções acadêmicas são principalmente voltadas aos temas áreas protegidas, manejo de unidades de conservação e instrumentos de gestão ambiental. Atualmente ela é pesquisadora do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e docente no curso de mestrado da ESCAS, Escola de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. E também é mãe da Estelinha e esposa do maravilhoso Sandro. E ela passa a impressão mesmo de ser super apaixonada por tudo que ela faz, né? Isso Ela é muito legal. Ela assim. é incrível. Eu fiquei muito feliz, assim. Eu tô muito feliz de ter gravado com a Ângela, finalmente. E vocês vão entender o que eu tô falando. Bom, pessoal, seguindo, nós vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais, né, dona Mirinha? Sim! Sigam lá o Desabraçando Árvores no Instagram, no perfil @desabrace, no Twitter, com o mesmo nome, @desabrace, e a nossa página lá no Facebook, que é o Desabraçando Árvores Podcast. Nós temos também lá no Telegram um grupo de... canal, não é grupo, é um canal. É um canal de mão única, Tá, as pessoas não podem responder. Links no post. E quem quiser apadrinhar? Então, pessoal, nós literalmente nós dependemos do nosso maravilhoso corpo de ouvintes, né? Nós temos aí uma base sensacional de ouvintes super engajados com o nosso podcast e que nos apoiam nessa campanha de crowdfunding que nós temos para cobrir as despesas de terceirização da edição de áudio, entre outras coisas, né? Nós temos aí despesas mensais de hospedagem de episódios e algumas outras despesas pequenas, e quem está segurando essa onda são os nossos maravilhosos apoiadores. Então, se você aí se sentir compelido, né? Se você curte esse projeto, você quer incentivar essa iniciativa de divulgação científica, entra lá no www.padrim.com.br/desabrace ou no Catarse, que é o www.catarse.me/desabrace, e você pode lá apadrinhar a partir de R$1 o nosso projetinho. Se você não está afim de uma assinatura mensal,
que é o caso dessas duas plataformas, você pode fazer doações pontuais lá no PicPay, no @Desabrace. É isso aí, gente. Dá uma força aí pra gente que o bicho tá pegando. Galera, vamos lá, apoiem essas iniciativas e apoiem quem tá começando. Se você não tiver a fim de apoiar a gente, apoie o próximo, apoie aí a galera que tá passando por dificuldades devido à pandemia, apoie aí instituições de caridade na sua cidade, o seu vizinho, tente ajudar as pessoas, vamos aí criar uma corrente de empatia, porque mais do que nunca o nosso país precisa, né? Não, dona Mirinha? É, isso aí. Lembrando também que os nossos apoiadores fazem parte aí de um grupo fechado, exclusivo para os apoiadores lá no WhatsApp. Um grupo sensacional aí, com sempre discussões muito bacanas. Galera muito bacana. Muito obrigado vocês, galera, pela interação lá. E obrigado por ontem, né? Vamos datar aqui esse episódio para quem estiver ouvindo no futuro. Nós temos aí um movimento, né? Nossa ideia não é ser um canal de comunicação de mão única, nós queremos interagir com os nossos ouvintes, então nós estamos aí sempre pensando em formas de fazer isso, seja através das redes sociais, seja através dos grupos de mensagens, mas também através de encontros periódicos que nós chamamos de Desabracerva. Então a ideia não é ser palestrinha, é ser um bate-papo mesmo, uma troca de ideias entre a galera e vários convidados bacanas, né, que passam aqui pelo podcast, aparecem lá e trocam ideia com a galera, é muito bom. Ontem foi sensacional aí o 4º encontro que nós tivemos, histórias cabulosíssimas, né, dona Mirinha? Ontem foi sinistro, teve chupa-cabra, mapinguari. Até o Raul Seixas vendo um OVNI aí. E tudo isso graças às nossas queridas... Meninas super poderosas. As meninas super poderosas, a Tabata Cavalcante, a Mandy Brambila e a Caroline Gomes. Muitíssimo obrigado, meninas, por cuidarem da gente aí nas redes sociais e por organizarem os nossos Desabracervas, estarem sempre aí colaborando com o Desabraçando Árvores. Vocês são sensacionais, nós não seríamos a metade do que somos sem vocês. Obrigada, meninas, vocês são demais. Pessoal, eu queria fazer algumas reflexões aqui, aproveitando, né, as características desse episódio, fazer um momento Rosto Supremo aqui. Tem um tempo que a gente não faz isso, né, Mi? Sim. E se você não quiser ouvir este momento Rosto Supremo e ir direto para a entrevista com a nossa querida Ângela, você pode pular para 24 minutos e 36 segundos. Pessoal, assim, quem não ouviu aí o episódio 42 e tiver curiosidade, ouça, mas por mais incongruente que possa parecer, eu fico aqui falando um monte de bobagem, um monte de merda aqui no podcast, fica parecendo que eu sou uma pessoa extrovertida, mas na verdade é muito fácil se esconder aqui atrás de um microfone, né? Exatamente. Profissionalmente, né, a gente ao longo da carreira acaba dando aulas, dando palestras e tal, a gente desenvolve algumas técnicas e se acostuma, né, a falar do nosso trabalho, tentar explicar o nosso trabalho, principalmente porque eu venho tentando explicar o meu trabalho para minha maravilhosa tia Cotinha há um tempo, mas eu não sou lá pessoa que curte muito festa, muita bagunça. Eu prefiro muito mais ficar em casa. Eu lembro uma vez, ainda lá em Rio Claro, né, um grande amigo, ele me chamou a gente, né, me falou, poxa, o pessoal da Pós tá organizando aí uma viagem pra praia, pô, vai ser legal, a gente alugou uma casa, vai umas 15 pessoas, e se vocês quiserem aí, vocês podem separar um quarto pra você, pra Miriam e pro Ian. Na verdade, a Liz não tinha nascido ainda, né? E, poxa, super legal, o pessoal fica todo na casa e tal, vai pra praia, e todo dia de noite todo mundo toca violão e tal. E aí eu fui olhando pra cara dele e falei, velho, isso é muito próximo da visão que eu tenho do inferno. E, velho, imagina, uma casa com 2 banheiros pra 15 pessoas, velho. A casa cheia de areia, sabe? Todo mundo bêbado. Caralho, velho. Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu prefiro ficar deitado no sofá vendo série, sabe? Lendo um livro, sei lá. Nada contra, galera. Você gosta de fazer isso? Vai lá, vai assim, não fica chateado comigo se eu não quiser ir, sabe? Mas aqui, só fazer um parênteses. Isso é porque tinha muita gente envolvida. Porque o Fernando gosta de acampar, gosta de viajar, de fazer as coisas. A questão é realmente a parte social. Então, mas a gente gosta de fazer um monte de coisa. Mas é justamente aonde eu quero chegar. Na questão da introspecção. Existem pessoas que não estão afim de holofote, que não estão afim de barulho, que gostam de ficar na sua, né? E eu quero
fazer um chamado aqui, galera. Porque é o seguinte, nós vivemos num momento, hoje mais intensamente, né? Porque isso sempre é uma coisa que existiu, né? Você vê até nos filmes, assim, é a garota mais popular da escola, sabe? Aquela coisa assim... isso é muito da cultura americana, né? A gente tem muita influência da cultura americana e tal. Mas existe essa coisa hoje, por conta das redes sociais, todo mundo tem que ser uma estrela, sabe? Todo mundo tem que ser extrovertido e ser bacana. Olhe pra mim, sabe? E as pessoas se sentem culpadas se não alcançam isso. Aí você vê na pós-graduação aquela cobrança, sabe? Esse sistema de você ter bancadas de trabalho coletiva, sabe? E muitas vezes as pessoas que estão seguindo carreira científica, carreira acadêmica, são pessoas que não estão muito... que conseguem ficar uma noite inteira pipetando, sabe? Que conseguem virar a noite analisando dados, fazendo tabelas, escrevendo relatórios. Que gostam de ficar sozinhas, São gente. pessoas, geralmente, acabam sendo pessoas mais introvertidas, né? Que gostam de pensar, que é uma necessidade do cientista, pensar, né? E aí você obriga essa pessoa, não, mas você tem que ficar aqui e interagir e se dar bem com todo mundo, sabe? E isso pode ser custoso psicologicamente. E eu vejo que muito das ansiedades, de angústias, são causadas por isso. E aí você vê nas redes sociais, todo mundo é lindo, todo mundo é produzido, todo mundo é eloquente, todo mundo é bacana, você tem personas incríveis, e fica assim, nossa, eu sou um merda, sabe? E é fácil de pensar isso, porque todo mundo só mostra foto bonita, só coisa bacana, tudo produzido, tudo bacana, ângulos legais, todo mundo tem uma vida de aventuras incríveis, festas, viagens, jantares, porra. A gente sabe que não é assim. Não se iluda por isso, cara. E se você é uma pessoa introvertida, cara, tenha orgulho disso, porque o mundo é seu. O mundo é feito por pessoas introvertidas, por pessoas que não estão buscando holofote, por pessoas que trabalham incansavelmente. E nesse exato momento, nós temos milhares de cientistas trancados em laboratórios, muitas vezes há muitas e muitas horas sem dormir, tá? Dormindo pouco, escrevendo muito, trabalhando muito, buscando alguma solução para a pandemia que a gente está vivendo, tá? E você não vai ver essas pessoas nas redes sociais fazendo graça, entendeu? Fazendo discurso, mostrando como eles são bacanas e bonitos e extrovertidos e legais. Essas pessoas estão trabalhando. Eu não tô criticando aqui as pessoas que são extrovertidas, que querem fazer isso. Nós precisamos de gente assim. Por favor, entenda, não é 880. Nós precisamos de gente que explique as coisas, que sejam os mensageiros, que vão lá na frente, que falem. Mas nós não podemos desmerecer esse perfil, sabe? O perfil da pessoa que prefere ficar fora dos holofotes, sabe? Essas são as pessoas que merecem nosso respeito. Eles merecem muito nosso respeito. E o que eu vejo hoje é uma grande tendência de se buscar pessoas extrovertidas. Não, porque o fulano é legal, responde tudo na hora. Nossa, você vai na reunião, a pessoa chama atenção, né? Nossa, conversa com todo mundo. Mas, pô, você tá participando da reunião, preocupado ali, tecnicamente, a pessoa tá pensando em formas de chamar a atenção das pessoas relevantes, importantes, né? Tomadores de decisão ali. Uma vez eu tirei uma foto com você no congresso. Que legal. Pô, beleza, você pode fazer isso? Pode fazer isso, mas vamos também pensar no trabalho? Então, assim, cara, não se sintam culpados por serem pessoas introvertidas, né? Se você já ouviu palavras como, você precisa socializar mais, você precisa ser mais gente boa, lê esse livro aqui, A Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, você precisa pegar mais sol, você vive mal-humorado, cara, foda-se. Seja quem você é, o mundo precisa de pessoas com perfis diferentes. O mundo não precisa só de bobo alegre. Assiste aquele filme divertidamente. Quem que é a pessoa que te irrita? É a Joy, a alegria. A alegria é a pessoa mais irritante do mundo. Sabe? Eu não acho, não. Não, indivertidamente? Entendi. Você fala que você gosta da Joy? Eu gosto de todo mundo. Ela é insuportável. Eu tenho muito amor no meu coração. Assistam divertidamente, cara. É muito bom. E mostra justamente isso. Não tem como você ser feliz o tempo todo. Você precisa de momentos de introspecção, de reflexão. E o mundo precisa de pessoas assim. Não dá pra todo mundo ter holofote. A gente precisa de mensageiros, a gente precisa de pessoas que façam isso. Precisa. Mas, se você só tem pessoas assim, o mundo não gira. Nós temos aí governos de pessoas que têm grande visibilidade em rede social, mas não tem absolutamente nenhum conteúdo. É a escolinha do professor Raimundo.
A gente tá no momento... A decisão tá sendo tomada pela escolinha do professor Raimundo, sabe? Então, galera, não se sinta mal com isso. Você não precisa se sentir inferior, sabe? Porque todo mundo... porque você às vezes acha que a pessoa tem mais oportunidades que você. Faça seu trabalho. E respeite as características de cada um. Existem pessoas com estilos diferentes de trabalho, de estilo de vida, de escolhas diferentes das suas. E isso não faz ninguém melhor ou pior. Exato. Mas o problema é que existe uma convenção social de que ser extrovertido é algo a que todo mundo tem que almejar. Não necessariamente. Sabe? É legal? É bom que você desenvolva capacidades sociais. É interessante, né? Não dá pra ser também uma pessoa completamente reclusa e tal, falar, eu sou assim mesmo, eu sou um ogro e tal. Não, é importante viver em sociedade. Mas o que eu tô falando assim, você não é obrigado a ser uma pessoa extremamente social, sabe? Não tem problema você ser assim. Não se cobra por isso. Existe uma cobrança. E eu falo isso por experiência própria. Existe uma cobrança. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. Você tem que ser mais sociável. Você tem que sair mais. Você tem que pegar mais sol. Nossa, bota um sorriso nessa cara. Vai a merda. Sabe? E, galera, criou-se um valor de mercado no extrovertido. Nossa, mas a pessoa fecha parcerias e tal. Beleza, mas quem que vai gerar os produtos? Então, temos que pensar nisso. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter pessoas que gerem os produtos que essas pessoas extrovertidas amarram, né? Alguém tem que pagar a conta. Então, a gente vê, às vezes, muitas vezes as pessoas ganham prêmios. Aí você vê, uma pessoa ganha um prêmio... E a pessoa é incapaz de agradecer o resto da equipe. Eu fico impressionadíssimo com isso. Às vezes você vê a pessoa tá ali, na verdade tá representando 15, 20 pessoas, tá ganhando um prêmio. Muito obrigado, nossa, como eu mereço, sabe? Eu fico indignado com isso. Porque o cara que tá lá na ponta, coletando dado, a pessoa que tá ali também analisando os dados, pipetando, gerando relatórios, publicando artigos... Muitas vezes não é reconhecido. Nós precisamos valorizar isso, gente. Eu lembro uma vez que eu tava lá em Paraty e tava conversando com o pessoal lá da região e tal, e aí tinha uma pessoa falando muito do Almir Klink, que o Almir Klink é isso, o Almir Klink é aquilo e tal, poxa, o cara não dá ideia pra ninguém. Meu irmão, é por isso que ele consegue fazer o que ele faz, caramba. É por isso que ele consegue ficar meses sozinho num barco. No veleiro. Você quer o quê? Que ele vai pra festa e dança em cima da mesa, pô? Sabe? Cara, é difícil, viu? E assim, eu vejo assim que às vezes a cultura nerd ganhou muito status, assim, com coisas como The Big Bang Theory. Ficou cool ser nerd, sabe? Ser geek. Mas... se você for olhar, os nerds, eles não são, sabe? Os próprios personagens de The Big Bang Theory são pessoas extremamente introvertidas e fracassos sociais. E eu ouvi uma vez também uma coisa que eu achei interessante, que fala assim, não zoe dos nerds, eles vão ser seus chefes no futuro. Então, galera, não se sintam mal. E eu, como eu disse, eu tô extremamente feliz de hoje ter uma dessas pessoas que eu admiro demais, sabe? Admiro demais como pessoa, como profissional, como mãe, como mulher, como ser humano. É uma pessoa que não busca holofote, sabe? Nunca buscou, mas se você for olhar a produção, o que ela faz são coisas incríveis, são sempre coisas sensacionais, são sempre produtos de primeiríssima qualidade, sabe? Um compromisso, assim, invejável com o trabalho, com o estudo, com o que faz, com o amor que tem pelo que faz, e isso é muito admirável. E o fato da pessoa não se mostrar tanto não desmerece o que ela faz, de forma alguma. Sabe? As pessoas que eu mais quero trazer pro podcast para entrevistar são as pessoas que ficam relutando em vir. Fica a dica aí, meu amigo Denis Sana. Tô aqui. E aí você vê várias outras pessoas assim, ficam querendo, nossa, me dá holofote, me dá atenção, sabe? Eu fico, não, cara, você não precisa. Então, sei lá, um momento de desabafo também. Eu espero que vocês gostem do podcast. Me desculpe aí os meus excessos, ou não. E vamos para o Que Bicho é Esse? Bora! Ó, gente, eu vou só pontuar uma coisa. Uma coisa é, ser introspectivo não significa que você precisa ser rabugento, tá bom? Não são coisas similares. Claro que não. Tá. Mas exatamente isso. Esse é o estereótipo. Entendeu? Existe até uma classificação que a pessoa, pessoa é melancólica, a pessoa é isso, a pessoa baixa astral, sabe? Não,
Não, rabugento. Não, é só porque você ficou falando que as pessoas ficam mandando pôr um sorriso na cara. Eu acho que é porque... Não, cara, quantas vezes eu já fui chamado de metido? Eu lembro que às vezes eu fico, tô pensando, às vezes você tá andando, é o tempo que você fica pensando, um monte de coisa assim, eu não tô olhando pra nada, não tô olhando pra ninguém, eu não vejo. Eu já passei várias vezes na frente de amigo meu assim, continuei andando, mas eu tava com a cabeça da lua, pensando em outra coisa. Sabe, não é que você é antissocial e tal, você só tem um jeito diferente, e isso não tá errado. Sabe? Vamos valorizar os diferentes perfis. Uma coisa que eu tava pensando, que eu acho que tem uma diferença que talvez seja cultural. Nós, brasileiros, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de crítica e essa mistura da relação profissional com a pessoal. Então, assim, a pessoa que às vezes tá ali profissionalmente, tem uma postura mais firme, mais dura, ela é taxada como desagradável, arrogante, negativa. Então, assim, isso também é uma questão, eu acho, que gera esse distanciamento, esse preconceito mesmo com essas pessoas que são um pouco mais introspectivas, produtivas e mais sérias do que as outras. Toda caixa de ferramenta precisa de martelo, toda caixa de ferramenta precisa de chave de fenda, toda caixa de ferramenta precisa de alicate. Você não tem uma caixa de ferramenta só com martelo, tá? Nem tudo que existe é prego. Você não tem uma caixa de ferramenta só com alicate. Você precisa de diferentes perfis. Essa que é a parada, entendeu? Você não pode querer que todo mundo tenha o mesmo perfil, que seja super legal e alto astral, e vamos pagar mais pra essa pessoa extrovertida. Sabe? Cara, não é assim que funciona o mundo, sabe? Cada um tem seu papel. Nós precisamos de pessoas assim? Precisamos. O grande ponto que eu tô levantando, eu tô tentando explicar isso aqui de várias maneiras e me repetindo, é isso. Porque existe essa tendência de se supervalorizar esse tipo de perfil e diminuir o perfil das pessoas introspectivas. Porque o cara, sabe, não gosta de sair com a gente, sabe, fica criticando, muito exigente, é chato pra caramba. Eu lembrei de um caso agora, desculpa, tá estendendo muito, né? Mas é porque eu lembro que eu fiquei muito impressionada. O Fernando tava dando um curso, e aí eu tava em casa já com o filho pequeno, e na avaliação do curso que ele tava dando, uma aluna escreveu que não gostou dele porque ele não ia tomar cerveja com os alunos. Cara, eu tive vontade de falar, que minha filha, como assim? Se ele não quer tomar cerveja com você, o que isso muda? Ele é o professor, ele tá te dando conteúdo. O conteúdo tá legal? É isso que importa. Mas e aí o que acontece? Eu fui chamado pra... o que aconteceu? Poxa, teve umas avaliações negativas aqui. Eu falei, velho, acabou, eu vou pra casa. Minha esposa tá lá sozinha, na porra da casa que, no alto do barranco que a gente morava, sabe? Era difícil chegar até com um carro 4x4, sozinha, sem sinal de celular. Vivia acabando luz, vivia acabando água. Só, ele não é legal, não fica aqui tomando cerveja com a gente. Porra. Cara, eu tô de saco cheio disso. Eu tô de saco cheio de ver isso, sabe? Me incomoda profundamente. Nós precisamos de pessoas assim? Precisamos. Mas também precisamos de pessoas que pensem, sabe? Pessoas que gerem produtos inovadores. Quem vai gerar isso não é a pessoa que fica lá na reunião puxando o saco de executivo. É a pessoa que tá lá trabalhando, pensando. Sem generalizações. Sem generalizações. A pessoa que tá lá pode produzir também. Ela está produzindo. A minha crítica é a supervalorização deste perfil de pessoa. A gente vai ter instituições que só tem isso? Nós já temos. O Congresso. Nós queremos isso nas empresas? Nós queremos isso no terceiro setor? É isso que nós queremos? Na universidade? Pô, vamos pro que bicho é esse? E aí, Mi, qual que é o bicho do último episódio? Que era meio óbvio, né? É bem legal, né? A gente recebeu e-mails dessa vez. Bastante, né? O bicho do último episódio era uma arpia linda, maravilhosa. Você já viu? Já viu no Bahia? Eu já vi. Eu vi no Ninho, lá na Estação Veracel. Um grande beijo aí pra nossa querida amiga Virgínia Londe e pra nossa querida amiga Priscila. Eu vi também. Eu vi um jovenzinho maravilhoso lá perto do Rio Guaporé, no norte do Mato Grosso, quase com Rondônia. Eu vi também uma vez aqui na Mata Atlântica, na divisa com a Bahia. A gente até descreveu essa história aí com nosso querido Obi-Wan Kenobi. É verdade. Foi legal. Sim, é um bicho muito maravilhoso. Não percam, então, semana que vem aí, um episódio sobre arpias. Sim, louca pra gravar. Toca o bicho do próximo episódio.
Beleza, pessoal, toca pro episódio. Até! Pessoal, e finalmente, depois de muito lobby, muita insistência, muita campanha, eu cheguei a pedir os ouvintes para fazer um hashtag episódio da Ângela um tempo atrás. E finalmente nós temos aqui uma das pessoas que eu mais admiro pessoalmente, uma grande amiga, uma das pessoas que eu mais admiro profissionalmente, Ângela Pelin. Ângela, muitíssimo obrigado por aceitar gravar com a gente e dividir um pouco da sua jornada, da sua história. Fique à vontade, hoje é o seu episódio. Fala, Fer, tudo bom? Depois dessa apresentação eu fiquei um pouco envergonhado, né? Ficou encabulado? Fiquei encabulada, mas assim, a admiração é recíproca. Também sou sua fã. Ângela, a gente sempre começa com aquela coisa meio clichê assim, né? Mas conta um pouquinho pra gente, né? Você é paranaense, você é de Curitiba? Eu sou de São José dos Pinhais. Onde fica isso? Do ladinho de Curitiba. O aeroporto não é de Curitiba, o aeroporto é de São José dos Pinhais. Olha aí. E como que a pequena Ângela passou a infância em São José dos Pinhais? A gente sempre percebe que as pessoas acabam tendo um contato com a natureza na infância, né? E isso influencia na carreira delas e tal, como que elas percebem o mundo, vamos dizer. Você teve esse contato? Então, Fer, assim, eu acho que de uma certa forma sim, mas não é aquele super contato que algumas pessoas relatam, né? Eu sou de uma família bem simples, assim, então meu pai, ele teve pouco estudo, eu acho que ele estudou até, assim, a quarta série, né, equivalente. Eu não sei hoje mais o que chama o quê, né? E minha mãe também, uma pessoa simples, que teve que batalhar muito e fez uma faculdade particular, assim, com muito custo. Então, assim, a gente tinha uma vida simples e eu lembro da minha infância que a gente morava numa casa de madeira, assim, bem simples, mas tinha um quintalzão grande. E eu ficava lá pirando nos tatu-bolinha, nas formigas. Adoro ver trilhazinha de formiga até hoje. E eu lembro das árvores que tinha nesse quintal. E eu lembro que do lado do quintal tinha um terrenão baldio, assim, né? Uma área, assim, de mata mesmo. E eu com os amiguinhos ia tudo lá e pirava naquele mato lá, pulava valeta. Aquelas coisas de criança que tem essa liberdade pra fazer, né? Um pouco de infância de anos 80? Infância anos 80, sei. Você sobreviveu, então Tô sobrevivente. Não morre fácil mais, né? Tive um amiguinho que caiu na valeta, mas também sobreviveu. Nós somos aí a prova de que é possível sobreviver. Mas você frequentava Curitiba, assim? Ir pra Curitiba era tipo um evento, né? A gente não ia tanto, não. Era, vamos no cinema, né? Isso mais pra frente. Na verdade, assim, o que aconteceu é que na minha infância eu me mudei muito. Então eu vivi essa infância pequena aí até uns 5 anos em São José dos Pinhais. Depois eu acabei me mudando para o Rio Grande do Sul por causa do trabalho do meu pai. Depois eu me mudei para São Paulo, depois me mudei para o Rio de Janeiro, depois eu voltei para São José. Então, assim, eu tenho diferentes períodos de infância em diferentes lugares. E porque meu pai trabalhava numa empresa de, olha só que bacana, de transporte de equipamento de informática. Olha Na aí. época que para transportar um computador precisava um caminhão. Sério, eu lembro, assim, as operações que eles faziam, né, era guindaste, tinha que puxar os computadores com guindaste para subir, para entrar em prédio, e ele era aí gerente, né, nessa empresa, então ele se mudou várias vezes para trabalhar em outras filiais, assim, em outros lugares do Brasil, e aí minha infância foi meio, né, seguindo isso. Então, eu tive, assim, essas oportunidades diferentes e cada lugar era um lugar diferente. Então, no Rio Grande do Sul era uma vila, lá eu tinha muito contato com a natureza, assim. Lá era um lugar bem simples e a gente saía pra rua. Teve uma vez até que
Você ter ideia de como era, assim, o clima dessa vila, teve uma vez que eu saí de bicicleta com os amiguinhos e minha bicicleta foi atropelada por uma carroça. Eu me salvei. Mas a carroça do leite passou em cima da bicicleta. Olha só. Ô, Ângela, uma coisa que eu comento, assim, que eu vivo, né, que eu vivi, que também passei por essas mudanças e tal, eu senti que isso acabou me tornando uma pessoa mais introspectiva, assim, e você é uma pessoa, né, mais discreta, vamos dizer. Você acha que isso influenciou? Eu acho que isso tem uma grande influência, assim, na personalidade, né, da gente. Mas eu não sei se é por isso que eu sou introspectiva. Talvez eu já fosse de qualquer forma, né? Mas, assim, o que eu percebo é que influencia, assim, porque eu tive muita mudança de escola, então eu não tive aquela relação de amizade, né, que se perpetuam da infância até... Eu nem lembro o nome dos amiguinhos que eu tive, porque cada ano quase era uma escola diferente. E aí cada lugar, eu acho que isso traz uma capacidade de adaptação, que talvez eu tenha conquistado, assim, porque cada lugar era um novo grupo, e você tem que chegar ali na miúda e, né, buscar teu espaço ali, aquela coisa, né, novos amigos e tal, e criar uma nova relação ali. Então, eu acho que isso influenciou. Não sei se na minha introspecção, mas eu acho que talvez nisso, assim, de chegar e conseguir criar ali um grupo, né, nos lugares onde eu vou e tal. A sua graduação em que mesmo, Ângela? Biologia. Então, como que você resolveu fazer biologia? Então, eu acho que quando você perguntou se eu tive muito contato com a natureza, eu falei um pouco dessa parte aí da minha história, mas eu acho que, sim, de uma certa forma, meu pai influenciou muito, porque ele, não no sentido da natureza estrita, mas meu pai era meio aventureiro. Eu sou a filha mais velha, depois de 10 anos só nasceu a minha irmã, né, que é a Andréia, que é a mais nova. Um grande beijo, Andréia. Super Andréia. Querida. E aí, o que acontecia é que a gente era muito eu, né, porque eu tive essa convivência maior com ele, era tipo o filho que ele não teve. Então, ele fazia altas coisas malucas, assim, e a gente acompanhava. Por exemplo? Por exemplo, sair andando de bicicleta por caminhos distantes e longínquos, no meio da mata. Ou, tipo, com o passar do tempo, ele tive um sonho de comprar um barco, assim. E a gente, né, depois do tempo passou, a gente também foi melhorando de condição financeira. Mas a gente sempre teve uma casa muito, muito simplesinha, assim. Mas ele tinha um barco, né, porque o sonho dele era ter um barco, ele foi lá e comprou. E eu era, tipo, eu que ia pro alto mar com ele, assim. E ele era... e era um barco que não era um barco, assim... era um barco simples, né? Mas ele era bem aventureiro. Tipo, a motor e tal. Mas, não sei, eu não lembro lá a capacidade do motor. Mas não era um barco para mar aberto. Mas a gente ia para mar aberto e tal. Passava... via baleia. Passava do lado daqueles navios gigantes. E, assim, às vezes ele tinha preguiça de ir até um ponto que era o lugar mais certo para entrar no mar. Isso lá em Itapuá, Santa Catarina, né? Que daí a gente acabou que ele sempre quis ter uma casa lá, a gente tinha uma casa na praia lá. E aí ele preferia entrar na arrebentação mesmo, ali perto da nossa casa. E aí, tipo, Ângela, segura o barco, vai, conta as ondas, acelera, vem... Então rolava um tanto de aventura, assim, sabe? E aí eu acho que isso acabou influenciando nessa coisa que a gente tem na cabeça, assim, de natureza e tal, né? De ter essa relação com a natureza. Que o biólogo é um Indiana Jones, né? Um biólogo, com certeza, é um Indiana Jones. Assim. Embora ele seja arqueólogo, né, no filme. Mas, assim, a decisão de fazer biologia, ela veio meio assim... eu cursei, assim, grande parte dos meus estudos numa escola pública. E aí eu decidi que eu queria fazer vestibular, queria fazer faculdade, não sabia bem pra quê, e eu achava que eu tinha que fazer, então, pelo menos um cursinho, né? E aí eu, na verdade, assim, um pouquinho antes eu comecei a trabalhar e tal, porque eu achava que eu tinha que trabalhar também pra ajudar em casa. Eu sempre tive essa pira, assim, de querer contribuir. E aí eu parei de trabalhar, decidi que eu queria fazer o cursinho, e que, na verdade, não era um cursinho, era um terceirão. Nem sei se isso existe ainda, mas era tipo terceirão. E aí eu fui fazer numa escola particular que tinha esses cursos, e a galera tava toda revisando, né, tudo que tinha aprendido, assim, e eu tava tipo, what? Vendo pela primeira vez, né? Que droga é essa? Eu não tive aula de química, não tive aula de física, e chegou lá, eles estavam revisando, né, tudo isso, eu, caramba, né? Mas aí no cursinho, eu tive um professor
professor de biologia, eu fiquei encantada, assim, com ele, eu achei sensacional as coisas que ele falava, e eu acho que é ele que me inspirou, assim, a tomar essa decisão de fazer biologia. E fui lá e fiz, assim, mas na minha cabeça eu ia trabalhar com engenharia genética, sabe? Tipo, seja lá o que for isso, né? O que era isso na minha cabeça, não tenho bem certeza se eu sabia. Mas na graduação, como é que foi, assim? Você começou a se interessar por genética, especialmente? Você fez estágio? Na graduação, eu passei no segundo semestre, assim, então, porque tinha 2 turmas, uma que entrava no primeiro semestre e uma que entrava no segundo. Eu entrei pro segundo. Foi um milagre eu passar no vestibular, pra falar a minha verdade. Começando por aí. Mas passei pro segundo semestre, aí eu fiquei trabalhando ainda no primeiro semestre, num material de construção, que minha tia tinha, eu fui lá ajudar ela, porque eu não queria ficar parado. E aí, quando começou as aulas, então eu parei de trabalhar e fui cursar. E chegando lá, eu achei um estágio, porque eu também achava que eu tinha que arrumar um estágio, porque nessa época a gente estava meio mal de grana de novo, meu pai estava desempregado. Então eu precisava... eu queria, né, me ajudar a me manter um pouco, assim, né? Não dar tanta despesa. Aí eu fui fazer um estágio num museu de ciências naturais e atendia crianças, atendia escolas, assim, e ganhava uma bolsa. E aí foi bacana, tal, mas não era bem o que eu queria, né? Eu estava lá quebrando um galho e aprendendo e descobrindo que não era aquilo que eu queria. Que é legal na graduação, né? Você descobriu que não quer, né? Justamente, eu acho que é o momento, né? Deixar pra descobrir depois é, tipo, furado. E aí eu tive a oportunidade de fazer, assim, acabou que não foi em engenharia genética, mas eu fui trabalhar na biologia celular. Com um professor que eu gostava bastante, o Ciro. Eu fui trabalhar num projeto de avaliação dos efeitos tóxicos de metais pesados em peixes. E assim, bem laboratório e tal, era super legal a ideia da pesquisa, era para estabelecer padrões, assim, para a gente ter referências, né, de contaminação. Mas assim, eu envenenava os peixinhos, né, com chumbo e com mercúrio. E basicamente era isso, né? A gente fazia testes com várias concentrações diferentes, envenenava eles, depois eu matava eles, né? E avaliava. Não tem problema, ninguém fica chocado, né? Que peixes são cenouras, não, né? Peixe não tem problema. Peixe não é fauna. É ironia, tá, gente? Detesto ter que explicar que é ironia, mas é ironia. E aí, matava, tirava o fígado e avaliava. E assim, eu achava bacana, mas não sei, alguma coisa me dizia que não era bem aquilo, né, que ia me fazer feliz. Até que um dia, tinha uma disciplina na faculdade que se chamava Flora Local. E aí tinha um professor que ele saía com os alunos para campo, que é muito importante, né, para formação, assim, ter essas experiências de campo e tal. E tem professores que se desdobram, né, para que isso aconteça e outros, às vezes, não. Mas, enfim, daí eu fui visitar uma RPPN, né, Reserva Particular do Patrimônio Natural, lá em Guaraqueçaba, chamado Salto Morato, que é da Fundação Boticário. Famosíssima, né? Famosíssima. E aí eu fui com esse professor lá, a gente foi fazer uma disciplina. E eis que a gente foi recepcionado pelo gestor da área, o José Aurélio Caiuti, e ele deu uma palestra, assim, eu fiquei encantada, assim, de cara eu falei, nossa, eu acho que é isso. E aí no final ele falou assim, galera, quem quiser ser voluntário, quem tiver interesse, a gente tem um programa de voluntariado, vocês podem se inscrever e, né, vem aí. Mas não deu outra, assim, eu e uma amiga minha que era mais pilhada, assim, essas coisas, a gente chegou lá e já escreveu para ele e falou, não, a gente quer fazer voluntariado e tal, e eu comecei a participar desse programa de voluntariado deles. E aí, daí pra frente, eu fui picada pelo mosquitinho das áreas protegidas. E aí, galera, acho que é legal ressaltar essa questão do estágio voluntário, né, Ângela? Que muitas vezes a galera espera, né, uma remuneração, o que é justo, né? Mas você precisa, às vezes, meter as caras, né, pra fazer um estágio voluntário. Que é basicamente, nesse momento, carregar a caixa, né? Tipo, você é um minion, né? Não, eu sou uma defensora, assim, do voluntariado. Eu acho que é sensacional, assim. É tanto pela você poder contribuir, mas pelo tanto que você aprende, né?
eu posso afirmar, assim, que se não fosse essa oportunidade de voluntariado que eu tive, que eu vejo como um presente, né, eu não sei, assim, talvez eu não estivesse fazendo o que eu tô fazendo hoje, sei lá, né, o que teria acontecido, mas começou assim, primeiro eu fui uma voluntária esporádica, depois eu fui virando uma voluntária frequente, depois eu fui virando uma voluntária sênior, depois eu fui virando uma voluntária... Porque assim, eu fiquei 2 anos lá, no final das contas, praticamente 2 anos, eu acho, lá. Então eu fui evoluindo no grau do voluntariado e o que é legal também, né? No final das contas eu era uma voluntária que até cuidava dos outros voluntários. Assim. Mas assim, eu recebia visitantes, né? Ficava na cancela, abrindo cancela, dizendo oi, bom dia, seja bem-vindo. Você está numa reserva natural. Pegava os dados e tal. Aí tinha vezes que era mais legal, né? Porque cancela era chato. A gente ficava no centro de visitantes, daí a gente recepcionava o visitante, dava palestra. Às vezes a gente ia na lojinha, vendia coisas. Ficava na trilha, cuidando dos visitantes. Tinha época que tinha muito visitante, a gente tinha que ficar nas placas de não passe, não ultrapasse a placa, porque as pessoas... É só se escrever não ultrapasse as placas, que as pessoas fazem o quê? Ultrapassam, né? Mas assim, essa era a parte mais assim formal, assim, era a parte mais, né? E aí tinha o submundo do voluntariado, né? Que daí era quando a gente fazia coisas mais hardcore, então a gente fazia muita manutenção em trilha, carregava carrinho de mão, picareta, enxada, e saía pelas trilhas, arrumando as trilhas, e fazendo trabalho pesado também, assim, fazia gabião no rio. Fazia o quê? Rio. Gabião, é aquelas quadrado de tela que tem pedra dentro, sabe? Que contém as encostas, assim. Ah, sim, sim. A gente fazia de tudo. Tanto é que até teve uma época que a gente virou até piada lá, que eles chamavam a gente de as rústicas. Tinha um grupinho, eu e mais umas 2, 3, que a gente era as rústicas, que a gente vivia assim, lascada, assim, carregando pedra, e a gente adorava, né? A gente se achava super Angelina Jolie, assim. Então. Mas foi o máximo. E eu também tive muita oportunidade de fazer cursos na época, porque lá eles tinham um centro de capacitação, então tava eu lá no fundinho, assim, sempre. Eu tentava não perder um, assim. Então eu acho que eu fiz todos os cursos de gestão de áreas protegidas que a Fundação Boticário deu na época. Nem tenho certificado, assim, mas eu tava lá, né? A Fundação Boticário é que sempre promoveu o Congresso Brasileiro de Unidade de Conservação, né? Justamente. E nessa época você já estava envolvida e tal? Você começou a participar também? Dos congressos eu não participei ainda nessa época, assim. Mas eu acabei me envolvendo cada vez mais, assim, com eles. E o José Aurélio, esse gestor aí da reserva, ele virou um super grande amigo, assim, tanto é que esses dias ele ainda me ligou, a gente dá muita risada, assim, nós realmente foi, acho que um dos meus primeiros mentores, e aí eu conheci outras figuras da conservação, assim, por exemplo, o Miguel Milano, eu tenho uma super admiração por ele também, então eu tive a oportunidade de ter contato com muitos profissionais, né, nessa época lá. Eu acho que foi, assim, uma experiência que, nossa, não tem preço, assim. E depois de passar esse tempo como voluntária, você se formou. Eu me formei. E aí? E se aí, tornou uma desempregada ou já tava... Eu me tornei uma desempregada. Aí, o que aconteceu? Aí eu me formei, tinha uma vaga, né, que eles iam abrir lá nessa reserva e eu doida pra preencher essa vaga, assim, tipo, ai, né, é minha. Por favor, eu quero muito. Só que assim, eles tinham, eu acho que eles têm ainda e eu acho que tá super certo, assim, na época eles queriam uma pessoa de nível técnico para apoiar e eu tinha me formado, então assim, meio que eu não pude nem participar da concorrência. Mas beleza, né? Aí eu peguei e fui aí ver o que eu podia fazer. Ajudei uma amiga aí nos projetos de consultoria, umas coisas bem pontuais, assim. E aí surgiu uma oportunidade, que aí foi uma aventura, né? Uma experiência. Surgiu uma oportunidade de eu fazer um trabalho lá na Serra da Capivara, no Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara. Mas assim, o que aconteceu? Eu era muito também inexperiente, né? Eles tinham, assim, essa possibilidade de fazer esse trabalho lá, e era com monitoramento de fauna. E eu fiz toda uma tratativa por e-mail, assim, sobre isso. Ah, então, legal, tal, e eu quero ir, e peguei e fui. Só que eu não sabia muito bem o que me esperava lá, porque, na verdade, eu não tinha combinado as coisas direito, sabe? Então, assim, eu
eu saí de São José dos Pinhais, né, cruzei Brasil, sem ter as coisas muito bem combinadas. Mas aí, assim, cheguei lá, foi assim, sensacional. Conheci a Fundan, né, a Fundação Museu do Homem Americano, a Nied Guidon. Nied Guidon, olha aí. Foi uma experiência, assim, conhecer a Caatinga, né, conhecer as pessoas da Caatinga, conhecer os arqueólogos que andavam por lá. Eu escavei urna funerária de territórios que eles encontram, assim, a galera faz buraco de 3 metros de profundidade com um pincelzinho, né? Faz. É lindo. E aquelas urnas, assim, funerárias com, né, sei lá, às vezes um esqueleto de uma criança, uma machadinha, um negócio. É muito sensacional, assim. Eu não teria possibilidade de uma experiência Mas você dessa. encontrou você mesma? Não, eu não encontrei. É que eles têm um laboratório lá que é gigante, né? E aí às vezes que eu tava lá à toa e tal, eu ia lá pro laboratório deles e pedia pra ajudar e ficava lá escavando com um pincelzinho, né? Porque, afinal de contas, eles têm muito material. Assim, lá é um dos maiores sítios arqueológicos, né, do Brasil. Então, eles têm lá, acho que, material pra processar, né? Sim. Fora o que ainda tem pra escavar. E aí eu fui lá e peguei, né, eu tinha uma equipe lá tinha muitos, o que a gente chamava de agentes de proteção, que é tipo guarda-parque, né? Lá tinha muitos, assim, na época, porque lá tem um grande programa de caça e o parque sofre muita pressão. E aí a Nied Guidon deslocou alguns para me ajudarem a abrir umas trilhas, então a gente estava abrindo transectos e ia começar essa questão aí do monitoramento da fauna. E assim, eu abri muito transecto, fiz muita coisa, a gente trabalhou pra caramba lá, mas assim, eu descobri que eu tinha esquecido de combinar um detalhe super importante, que era do tipo assim, qual é a minha remuneração, né? Ah, só um detalhe. Só um detalhe. E aí, assim, não tinha remuneração. Então, assim, eles pagavam minha hospedagem, as coisas, porque eu cheguei lá e fui para uma pousadinha, né? Uma pousada que tem lá no centro, lá de São Raimundo Nonato. E no final das contas, assim, eu não tinha uma remuneração. E talvez a gente fosse conseguir um projeto que teria uma remuneração. Só que aí o tempo passou e depois de alguns meses eu não dava mais conta de ficar lá, porque eu estava dando despesa para minha mãe. O meu pai tinha falecido um pouco antes de eu ir para lá, né? Isso é um detalhe também que é super relevante. Ele faleceu logo um pouquinho antes de eu me formar. Eu tinha 21 anos quando eu me formei na faculdade. E ele faleceu um pouquinho antes. E assim, alguns meses depois que eu me formei, eu fui para lá. Não fiquei muito tempo desempregada, né? Quer dizer, não sei, né? Se foi um emprego isso. Mas eu fui pra lá. E aí eu fiquei meio me sentindo mal, porque eu tava lá, acabava que dava despesas pra minha mãe, apesar de eu ter lá comida e alimentação, né? Enfim. E aí eu achei que não tinha mais como eu ficar lá. E resolvi voltar. Mas lá foi incrível, assim, porque eu conheci pessoas fantásticas, assim. Eu morei numa pousada e eu ficava muito sozinha lá. Então eu cheguei num lugar que eu não conhecia há né? Muito longe da minha casa, da minha família. Meu pai tinha falecido há pouco tempo. Então eu estava super ainda impactada e ficava sozinha numa pousada. Aí a Gisele Felice, que é uma arqueóloga, uma pessoa que eu adoro, assim, ela me acolheu, assim, ela falou, não, Ângela, vem aqui pra casa. E eu fui morar com ela e com a Janaína, que é minha mega super amiga até hoje, uma geógrafa sensacional, assim. Aí minha vida melhorou lá, mas mesmo assim, enfim, precisava, né, eu achei que não tinha mais como ficar lá. E eu também tinha um namoro à distância, né, um pouquinho bem à distância, né, que um pouquinho antes de eu me formar, eu já tava namorando o Sandro, que hoje a gente é meu marido. Olha aí, grande abraço, Sandro. O super Sandro, paleontólogo, né? E ele já era paleontólogo nessa época? Nessa época que eu tava lá, em São Raimundo Nonato, ele fazia mestrado no Museu Nacional, né? No Rio de Janeiro. Uhum. Então a gente tinha essa distância, né? Rio de Janeiro, São Raimundo Nonato, a gente ficou uns 5 meses sem se ver, só se falando por orelhão, né? Porque não tinha WhatsApp. É um orelhão, Ângela? Talvez. É uma orelha bem grande. É uma orelha enorme, né? É uma orelha enorme. Então, a gente ia pra fila do orelhão e tal. Na época não era ficha, mas tinha cartão, né? Era a modernidade. Uhum. Lembra a época do cartão. E a gente se falava lá, gastava uma grana com cartão, né? E se falava e tal. Mas enfim, não tava legal, né? Eu tava longe da minha família, longe do Sandro, longe de tudo. E aí eu resolvi voltar. E aí eu voltei de lá numa história engraçada também, assim, porque teve um ônibus da UFRJ que foi com os alunos do mestrado fazer trabalho de campo lá na Serra da
da Capivara. Mas, cara, eu não sei como, assim, mas era... Sabe aqueles ônibus que também as pessoas hoje não conhecem, mas aqueles de madeira, assim, que tem 2 banquinhos, é uma madeira reta e uma embaixo, e daí em cima, assim. Que vai cabra, galinha, tudo. E era um ônibus desses, eles viajavam o Brasil todo. E aí esse ônibus chegou lá e eu pensei, cara, é agora, né? Agora ou nunca. Eu entro nesse ônibus e volto. Volto pra minha terra. Mas como assim? Tipo, você não tinha outro jeito, assim? Outro jeito era eu pegar dinheiro com a minha mãe, né? Uma passagem de avião era caro naquela época, né? Eu já tinha feito ela pagar pra eu ir pra lá. Aí eu falei com a galera lá, falei, tô indo. Tive uma semana, assim, pra decidir, enquanto eles faziam o campo. Conversei com eles, falei, não dá mais. Entrei no ônibus e voltei. E foi aí, encerrou minha passagem por lá. Eu cheguei depois, né, de volta e voltei pra minha casa, fiquei mais um tempo, voltei a morar com a minha mãe, né, com a minha irmã. E aí depois surgiu uma outra oportunidade, daí era de trabalho de verdade. Aí eu combinei bem certinho, assim, se eu ia ter salário. Mas isso você voltou pra Curitiba? Daí eu voltei pra São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. A gente estava lá de volta naquela época. E aí o que aconteceu é que uma das pessoas, a Verônica Tellen, que era da Fundação Boticário, tinha uma grande amiga no Mato Grosso do Sul, e essa amiga dela, a Márcia Brambila, que é uma das minhas super amigas hoje, assim, é outra grande mentora que eu tive, ela precisava de alguém que ajudasse no escritório regional de Bonito, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. Na verdade, eles queriam alguém que fosse o chefe do escritório. Só que assim, eles pagavam muito mal e o custo de vida em Bonito é muito caro, por causa que é uma cidade muito turística, né? Aí a Verônica falou pra ela que eu seria uma boa pessoa, tal, que eu era legal. Ela ligou pra mim, a gente conversou um pouco, me convidou pra ir. Eu falei, vou, bora. Lá foi a Ângela, né? Fui pro Mato Grosso do Sul, fui pra Bonito trabalhar. E aí eu fui contratada, tudo certinho, tinha salário, né? E aí eu fui trabalhar nesse escritório de Bonito, era uma filial, né, assim, tipo, da sede principal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu acho que eu tinha uns 23 anos, sei lá. Mas exatamente o que você fazia, Ângela? Então, eu tinha o cargo de chefe e eu cuidava de coisas de licenciamento. A minha função era fazer o escritório funcionar, porque o escritório, ele tinha 3 funcionários do escritório na época, mas eles eram funcionários mais operacionais, assim. E então não tinha um técnico lá que pudesse receber os processos de licenciamento, que pudesse ser uma representação, né, da secretaria lá nos eventos e receber denúncia e fazer fiscalização. Então eu era essa figura, assim, que chegou lá para ajudar nisso. Mas assim, eu era muito nova, né, e tinha essa equipe que já estava lá, então foi bem desafiante, assim, para mim. Eu trabalhava com 2 pessoas que depois viraram minhas super parceiras também, o José Vandenir e o João. Mas eles tinham 30 anos, né, de Secretaria de Estado, assim, então eles já tinham uma super experiência, mas eles tinham funções um pouco mais operacionais, assim. Mas você chegou na cara e a coragem, assim, você não tinha nenhuma experiência prévia administrativa, assim? Não. Eles me deram um curso, acho que de uma semana. E aí, vai. E eu fui, né? Eu aprendi muito, assim. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando lá. Foi uma super experiência. Foi um aprendizado, porque eu aprendi melhor, assim, a gerir algumas questões até de conflito, de equipe, né? Porque eu cheguei lá e eu não era muito... Tem questões relacionadas a machismo, né? Vamos aqui falar francamente. Sim. Então eu era uma menina super nova e que chegava lá para ser chefe. E aí, né? Como se encaixa essas peças, né? Ali para as coisas funcionarem. E eu acho que no começo eu fiquei meio assim, tendo que aprender, assim, qual era o meu papel e como trabalhar com eles. Mas no final a gente se arranjou, assim, de um jeito que foi muito bacana e a gente conseguia fazer coisas muito legais juntos. E a gente saía fazer fiscalização, planejava operações. Descreva uma operação. A gente, por exemplo, assim, tem, né, um rio lá, o Rio Miranda, que é famoso, tem muita pesca no rio e tal, é um rio super importante lá para a região. E ele é um rio muito degradado, né? Aí a gente convenceu o Ministério Público a apoiar a gente
pra gente pegar e sair de barco, um barquinho pequeno, assim, mas a gente sair de barco e fazer uma expedição, acho que de uma semana, descendo o Rio Miranda e notificando e fazendo laudos, registros fotográficos, tudo para daí fazer um relatório para discutir depois ali com os outros órgãos, né, ambientais da cidade, o que a gente poderia fazer para melhorar aquela situação. Então, assim, isso é um exemplo de uma articulação meio com o Ministério Público, né? Você ia armada, não? Não, eu não. A gente andava muito com a Polícia Ambiental. Eles iam armados. Inclusive, eles estavam juntos, assim. A gente tinha articulação com eles também. Uhum. E aí era eu, tipo, menina de tudo ali no meio, né? Pra variar, me achando, né? A super aventureira. Mas era um barato. E você ficou só esses 2 anos em Bonito? Não. Aí eu fui convidada para trabalhar numa ONG, que chama Fundação Neotrópica do Brasil. Essa ONG, ela é muito importante lá na região, trabalhou muito para a criação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Uhum. Ela, enfim, tem uma atuação muito forte lá. E a Márcia Brambila, que eu comentei antes, né, que articulou meio que minha ida lá para a Secretaria de Estado, ela era uma das fundadoras da Secretaria Executiva, presidente da ONG, eu acho. Presidente. E ela me convidou para coordenar um projeto que chamava Projeto Corredores de Biodiversidade. Mas assim, porque a gente, né, tem muitos jovens, estudantes que ouvem a gente que acabou de formar, que tá na pós-graduação. Como é que é? Você tava sentada lá, ela te ligou, Ângela, beleza? Como é que é? Tô com uma posição aqui. Assim, a Fundação Neotrópica, né, uma ONG, escreveu um projeto em parceria com a Conservação Internacional. Eles tinham lá esse programa de corredores de biodiversidade. E, no fim, esse projeto foi aprovado. E aí eles precisavam formar a equipe, né, para trabalhar nesse projeto. Eles não estavam com uma equipe ainda totalmente estruturada. E eu, assim, tinha uma relação aí já nesse período muito mais forte com a Márcia Brambila, porque a gente, né, se conheceu. E aí eu convivi muito. Uma cidade pequena tem essa vantagem de permitir que você conviva com todo mundo, né? Todo mundo te conhece, você conhece todo mundo. É mais que convive, né? As pessoas te vigiam, né? Sabem tudo Sabem que você tudo faz, da sua quero que você vida. chegue em casa. Exato. E aí tem as reuniões e não importa o tema da reunião, as pessoas são sempre as mesmas. Então, assim, é um círculo, né, de relacionamento que se forma. E aí eu acho que, enfim, ela achou que eu tinha um perfil e que eu poderia ser uma pessoa legal para contribuir. E isso aí, me ligou e falou, e aí, Ângela, tem uma vaga aqui, você quer? E eu falei, nossa, quero demais. No fundo, eu tenho 2 quedas, assim, muito claras, assim, uma por áreas protegidas e outra pelo terceiro setor, né? Uhum. Então eu realmente aprendi muito trabalhando no Estado, né, no governo, mas eu prefiro o terceiro setor. Acho que tem mais dinamismo para fazer algumas coisas que a gente quer fazer. O que é terceiro setor? Só pra minha tia, um grande beijo, tia. Então, o terceiro setor é, por exemplo, as ONGs, os institutos, né, associações. Uhum. É o que não é governo e nem é empresa, né? Que é o primeiro e segundo setor, né? É o primeiro e segundo setor. Uhum. Exato. E aí eu fui trabalhar nessa ONG. E também o salário era melhor, pra você ver como eu não ganhava bem, hein? A ONG Salário de ONG era melhor? era melhor. Você vê como o salário realmente não era bom. Mas enfim, o que me moveu nunca foi salário, né? Se fosse, eu não tinha nem feito biologia, né? Uhum. Então, mas eu achava que ia ser uma oportunidade legal e tal, e fui pra lá. Nisso você encerrou, né? Ou você pediu pra sair da secretaria? Pedi pra sair, pedi pra ser desligada, e aí fui pra ONG. Que ficava a algumas quadras da secretaria, né? Eu continuava indo nas mesmas reuniões com as mesmas pessoas. Mudava realmente a minha rotina mesmo de trabalho. O projeto chamava Corredor de Biodiversidade Miranda Serra da Bodoquena. E ele tinha um componente de pesquisa, que era levar pesquisadores para fazer levantamentos lá na região, para planejar ações de conservação. Ele tinha um componente de educação ambiental, que era para trabalhar com lideranças e com educadores ambientais de 6 municípios, né? Esse corredor ele envolvia 6 municípios, que era Bonito, Jardim, Bodoquena, Miranda, Corumbá e Niuaque. E tinha um componente de políticas públicas, que foi muito bacana, assim, que foi minha primeira experiência mais voltada para políticas públicas, que a gente fazia um levantamento das políticas ambientais que existiam nesses municípios, e aí levava para os vereadores, levava para o Ministério Público, conversava, assim, com várias lideranças, com as prefeituras, para elas desenvolverem algumas ações de conservação, né?
E aí, assim, era isso que envolvia o projeto. Mas aí minha rotina, assim, um pouco era no escritório, um pouco era viajando. Eu viajava muito por esses municípios. Daí, dependendo de qual linha que eu estava atuando, né, eu viajava com pessoas diferentes. Aí foi, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando nesse projeto. E olha só que interessante, né? Que o mundo é muito pequeno, né? As pessoas têm que ficar ligadas nisso. As pessoas que são grandes. Aquele professor que me levou para fazer aquela disciplina lá de flora local, né, na Federal do Paraná, nessa época ele era um dos diretores da Conservação Internacional que estava liderando esse projeto. Olha aí. E aí a gente trabalhava também junto, assim. Então, como dizia minha avó, o mundo é redondo e não tem canto, né? Você vai encontrar as pessoas de novo aí, uma hora ou outra. Ainda mais na nossa área, né? Que é relativamente pequena, né? É. Sensacional. E aí, como é que você saiu de lá, Ângela? Eu saí de lá para fazer meu doutorado. Mas você fez doutorado direto? Eu fiz doutorado direto. Olha aí. Foi. Aonde que você fez? Eu fiz doutorado na USP de São Carlos. Então, mas como que você decidiu assim? Tô aqui e tal, tá rolando, agora eu vou fazer doutorado. Tipo, minha vida tá muito boa, eu vou arrumar problema. Tá muito tranquilo, quero dizer alguma coisa. Foi meio que assim. Bom, durante minha passagem ali pela Fundação Neotrópica, eu sempre fui uma pessoa de, né, procurar encrencas, assim, né? Então, assim, eu também fiz um curso de especialização, enquanto eu estava fazendo ali trabalhando na Neotrópica, né? Uhum. Em quê? Eu fiz especialização em Biologia da Conservação pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no campus de Dourados, que era muitos quilômetros, né, de Bonito. Enfim, não é tão longe, mas também não é tão perto. E aí tinha um amigo meu que fazia também trabalhava na Neotrópica, o Ellery. Nessa época eu já tinha carro, né, daí eu comprei meu primeiro carro lá em Bonito. Um Uno 94. Inclusive... É valente, né? É valente. Não, escute isso. Inclusive, nós temos ele até hoje. Vocês têm ele até hoje? Temos, né? Porque é o carro de estimação do Sandro, né? Ele não deixa... Eu já falei pra vender, ele não quer. Mas assim, na época ele já era um carro mal menos, entendeu? Então a gente ia pra Dourados nesse Uno azul e ele ia fazendo barulho, mas chegava, ele ia, né? E aí, de 15 em 15 dias, a gente ia lá fazer essa especialização juntos, ia de Uno e tal. E lá eu fiz um trabalho com RPPNs, na monografia da especialização, com as reservas particulares, porque eu tinha essa experiência com a RPPN, da Fundação Boticária, eu achava que era uma ferramenta importante para a conservação, uma estratégia bacana, né? Mas como a gente está falando muito de RPPN, Ângela, o que é uma RPPN? Então, RPPN é Reserva Particular do Patrimônio Natural, é uma unidade de conservação que está prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a lei, né, que dá os objetivos, as diretrizes e que fala sobre as áreas protegidas no Brasil e que inclusive está de aniversário agora, 18 de julho, vai fazer 20 aninhos. Olha aí, o SNUC, né? O SNUC, exatamente. No SNUC a gente tem 12 categorias de unidades de conservação, 5 de proteção integral e 7 de uso sustentável. Qual que é a diferença? Proteção integral e sustentável? Simplificando, proteção integral você não tira nada lá de dentro, né? Você vai, tira fotos e deixa as pegadas. Que leva experiências. Então, assim, são parques, né, reserva biológica, situação ecológica. E as de uso sustentável são as áreas onde pode ter um uso sustentável dos recursos naturais. Então, você pode fazer uma extração de madeira, no caso de floresta nacional, você pode ter extrativismo de produtos ali, né, no caso das RESEC. E aí a RPPN é uma dessas categorias que está no grupo de uso sustentável, por uma questão legal, assim, enfim, é uma longa história, o SNUC é uma longa história, né, levou 10 anos para ser discutido e aprovado, e aí a RPPN acabou ficando ali dentro da categoria de uso sustentável, mas de fato ela é uma área de proteção integral, porque você não pode ter extração, né, é como se ela fosse assim, o proprietário que decide o que vai fazer, porque é uma área particular, então um proprietário de uma área, ele voluntariamente, sempre uma iniciativa voluntária, ele define que quer criar uma área protegida ali em parte da sua propriedade, e ele vai lá e isso é reconhecido, né, ou pelo Estado, ou federal, ou pelo município, e é perpétuo, então tá criado. E te desonera também de uma série de impostos também, né? Desonera do ITR, né, que é o imposto aí das propriedades rurais, mas assim,
de fato, falando um pouco sobre a RPPN e sobre essas reservas, eu acho uma iniciativa fantástica, assim, porque é uma oportunidade da sociedade civil, né, atuar, de compartilhar aí a responsabilidade e deles compartilharem com o governo, né, essa responsabilidade pela conservação. Sim. E são mais de 1.500 hoje RPPNs no Brasil, então é a categoria de unidade de conservação com mais área, com mais número, né, não área, porque geralmente as áreas não são tão grandes, então em número... E tem algumas que são extremamente importantes para a conservação de algumas espécies ameaçadas, né? São, exato. Tem RPPNs aqui no Rio de Janeiro, né, que são famosas por causa da conservação do mico-leão dourado. Do Muriqui, lá em Caratinga, né? Então... Muriqui, no Pantanal, né, a RPPN do Sesc Pantanal é a maior do Brasil, super famosa também. Então, assim, é bem bacana. E aí eu curtia isso, e o Mato Grosso do Sul é o estado, não o Mato Grosso do Sul, né, mas o Pantanal é o território que mais tem essas reservas no Brasil, em termos de área, porque as áreas são muito grandes lá no Pantanal. E aí eu decidi trabalhar com isso, que voltando, né, eu estava falando da especialização e escolhi esse tema para explorar um pouquinho, e eu trabalhei com as RPPNs lá de Jardim e de Bonito, que são RPPNs são famosas, mas não tanto por ser RPPN, mas porque são atrativos turísticos muito famosos, né? Sim. Então, tem lá o Rio Sucuri, tem em Jardim, o Rio da Prata, que são RPPNs, são atrativos famosos. E aí, assim, o que aconteceu, né? Como é que eu fui cair no doutorado? Eu fui fazer um curso de política ambiental em Brasília, e lá eu conheci um grupo, Vitor Ranieri, Marcelo Montanho, Aurélio Fontes, que trabalhavam com política ambiental na USP, junto com o Marcelo Pereira, né, o super Marcelão, que eu gosto muito dele. E aí eu conheci esse grupo e tal, e a gente fez uma amizade e a gente continuou ali se falando. E a gente manteve um certo contato e tal, e um dia, uma dessas figuras, né, que é o Vitor Ranieri, ele entrou como professor na USP, em São Carlos, e ele me ligou e falou, a gente está aqui com algumas bolsas para doutorado, você topa? O que você acha, né? A gente já vinha falando, assim, sobre alguns temas, sobre essa coisa de conservação em áreas privadas. E aí, mais uma vez, estava lá, alguém te ligou e falou, Ângela... Deixem seus telefones ligados, sempre. Ele me ligou e perguntou o que eu achava. Mas eu acho importante ressaltar, Ângela, que assim, às vezes fica parecendo que é uma coisa, quem conhece quem e tal, né? Mas uma coisa muito notória sua é a qualidade e o compromisso que você tem com o seu trabalho, né? As pessoas percebem isso, obviamente, e é óbvio que todo mundo quer trabalhar com bons profissionais, né? Então, quando aparece uma oportunidade, você pensa em quem? Nas pessoas bacanas e tal, e... Não é porque você... sei lá, não são meus minha amiga. belos olhos. Acho que tem um pouco isso. A gente vai construindo, né, uma história, assim. Claro. Aí eu achei fantástico, assim. Eu sempre fui bem apressada, né? Eu sempre achei muito legal fazer as coisas e pra mim, quanto mais rápido, melhor. E eu falei, nossa, pular mestrado e fazer doutorado, uhul! Adorei. Só que tinha um desafio, né? Bom, eu acho que já ir para um doutorado direto já seria suficiente, mas para mim, não sei. O desafio que eu pensei é que ele falou assim, só que tem que fazer em 3 anos e meio, tá? Porque... tá. E eu super né? Tá, imagina. De boa, não dá Claro. nada. Imagina, precisa de mais do que isso pra fazer um doutorado. E nessa época o Sandro já morava comigo em Bonito, né? No fim, a gente teve sempre uns relacionamentos à distância, mas daí chegou uma hora que ele já estava no doutorado e ele foi morar comigo lá em Bonito. E aí eu falei, então, Sandro, me convidaram, tal, o que você acha? E dele, vambora. Vamos mudar para São Carlos. E fomos. Aí eu fui morar em São Carlos e fazer meu doutorado. Porque também isso é uma coisa que o Vitor pediu, né? Que uma condição seria que eu morasse lá. Justo, né? Porque eu acho importante também, né? Já que você vai fazer doutorado, ter uma vivência dentro da universidade, né? De estar lá, pelo menos por um período, né? E assim, aí por incrível que pareça, a bolsa do doutorado também era melhor do que o valor do salário que eu recebia na ONG. Você vê, né? Mas qualquer coisa costuma ser maior que o salário de ONG, né? E aí eu pensei, massa, eu vou ganhar para estudar agora e vou fazer um trabalho muito legal, com uma coisa que eu gosto, acho que é isso aí, vamos lá. E aí a gente se mudou para São Carlos
E eu comecei a fazer o doutorado lá, as disciplinas e tal. E aí foi muito bacana porque lá tinha um grupo de gestão ambiental e a gente começou a trabalhar junto com esse grupo, assim. Então eram super discussões interessantes, assim. Não só sobre áreas protegidas, mas sobre vários aspectos, né, da gestão ambiental. Mas e aí, Ângela, e essa coisa? Você foi para São Carlos com a cara e a coragem, e aí disciplina de doutorado, aulinha, o que é... Assim, você sai da graduação, tem uma mega vivência profissional, voltar para o universo acadêmico às vezes é um pouco, ainda mais direto para um doutorado, né, que a cobrança é maior e tal. Como é que foi isso? Assim, você sentiu assim, porque eu vejo que às vezes a gente fica meio outsider, né, quando você chega no laboratório e tal, mas isso nunca foi problema para você, né? Eu não sei, eu não tive dificuldades, assim, eu acho que eu gosto muito de estudar, de ler, né, então eu tava na maior empolgação, assim, que eu ia ter oportunidade para parar e estudar, e ler de verdade, porque quem trabalha em ONG sabe que é puxado, né, a gente tem que fazer muita coisa, e às vezes, assim, a gente quer estudar mais e não consegue, às vezes não dá tempo. E aí eu comecei a cursar, foi muito bacana, assim, eu não tive grandes dificuldades para me adaptar com essa questão acadêmica. Eu tinha um pouco disso, assim, também, porque eu acho que eu fiz uma iniciação científica boa, eu acho que isso é uma coisa bem legal, assim, eu acho que a iniciação científica ajuda muito, então quando eu trabalhei com biologia celular, com os peixinhos lá, eu era bolsista do PIBIC e tal, então eu acho que eu tive ótimos orientadores, assim. E eu acho que isso fez com que no meu trabalho depois eu tivesse sempre esse olhar um pouco para a pesquisa também. Então eu sempre tentei publicar, mesmo trabalhando na ONG, as coisas com os projetos, eu tentava, assim, transformar isso em questões de pesquisa. E aí quando eu cheguei lá, então eu pude me aprofundar nisso, né? Foi uma experiência. E assim, eu escolhi fazer o meu doutorado, eu acho que isso que você falou é bem legal. Eu tive essa experiência profissional, então eu tive a oportunidade de escolher um tema para o meu doutorado que era uma coisa que eu muito queria fazer, assim. Foi um tema que eu escolhi, que eu conversei com o Vitor, que ele achou legal. Então era uma coisa que eu queria fazer e não era só uma questão acadêmica. Eu não tenho nada contra, as pesquisas de base são super importantes, não é isso, mas assim, eu queria uma coisa que me desse respostas e que me desse aperfeiçoamento profissional prático, porque eu queria continuar trabalhando nessa área. Né? Aplicado. Então eu escolhi trabalhar com as RPPNs e daí eu fiz um projeto que era para avaliar os aspectos relacionados à criação e à gestão de RPPNs no estado do Mato Grosso do Sul. E aí, assim, eu queria entender como elas eram criadas, por que muitas não eram criadas, por que algumas eram criadas. Então eu avaliei todos os processos de criação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E aí, assim, eu tinha um ótimo relacionamento na secretaria, né? Eu conhecia todo mundo, eu tinha trabalhado lá. Lógico que as informações são abertas, mas eu tive facilidade, assim, para coordenar isso, para ir lá e ficar lá sentada um mês lá dentro do escritório com eles, avaliando todos os processos, né? Eu fiz uma tabelinha lá e eu ficava, né? Pô, isso aqui não deu certo, ó. Dessa etapa para essa etapa leva tanto tempo, né? Em média leva tanto tempo para acontecer tal coisa. E meio que entender os gargalos, assim. E isso era uma parte. A outra era entender os aspectos de gestão dessas áreas. Então, assim, a gente tem o que a gente chama de metodologias de efetividade de manejo de áreas protegidas, que é para avaliar o quanto eficiente elas são, né? E tem aí metodologias consagradas e tal. Mas elas sempre foram muito mais focadas em áreas públicas. E a RPPN no Brasil, ela é muito específica, assim. Ela é uma categoria que tem pouco paralelo com outros países. E as metodologias que a gente tem para áreas públicas, é difícil você aplicar diretamente para uma RPPN, né? Você teria que adaptar indicadores e tal, e foi o que eu fiz. Então, eu adaptei a metodologia para esse contexto de uma reserva privada. E eu adaptei a metodologia, adaptei os indicadores, e daí eu entrevistei todos os proprietários e visitei mais da metade das RPPNs do estado para aplicar. E depois analisar os dados e tal. Então, foi isso que eu fiz, assim, no doutorado. E você achou tranquilo, assim? Eu tenho um problema, assim. Pra mim é meio minha diversão, né? Fazer isso, assim. Então, eu achava super sensacional ficar olhando aqueles processos lá no tema. Eu acho que quando a pessoa está sofrendo muito com uma coisa, ela tem que ver, assim, se de repente ela está fazendo a coisa que deveria estar fazendo, porque não é para sofrer, né? Claro que às vezes a gente tem desafios aí, mas, por exemplo, no meu trabalho, onde eu apliquei a metodologia, eu peguei o UNO, né? O meu UNO 94,
convenci o Sandro a ir comigo, porque daí pra eu pegar estradas, assim, sozinha, era meio ruim. Mas eu saí e não caí no mundo, né? Com o Ninho batendo, né, na porta dos proprietários e marcava com eles antes, tudo, entrevistava eles. Foi fantástico, assim. E aí, assim, algumas eu fiz sozinha, né, com o Sandro de Uno, mas outras aí era no meio do Pantanal, né? Aí eu também combinei com o pessoal da SEMA de ir com eles, né? Então eu coordenei quando eles tinham uma atividade para fazer lá na região, de eu ir junto. Aí eu ia com eles de caminhonete e tal, né? Abria 50 mil porteiras. Pantanal é assim, né? Você mais abre porteira do que anda. E foi muito bacana, assim, às vezes pegava carona com os proprietários e ia, né? Encontrava eles em algum lugar e daí pegava uma carona para ir para onde eles estavam, porque as áreas são mais distantes, né? E fui fazendo. Mas eu gostei muito. É claro que tem suas dificuldades, assim, às vezes você não tá, né, de sentar, escrever e tal, mas não sei, como era um tema que eu gostava muito, eu curti muito fazer. E você ficou em São Carlos o período do doutorado inteiro? Fiquei 3 anos em São Carlos. E aí você defendeu? Aí eu defendi. Surgiu um concurso na USP, professores lá falaram, tem que fazer, tal, vai ser bacana, tenta fazer. Só que eu não tinha terminado ainda, né? Eu tava com quase 3 anos de doutorado. Mas concurso de quê, Ângela? Um concurso para professor da USP lá de Ribeirão Preto. Olha aí. Aí o que a Ângela fez? Tranquilo, eu adianto aí, eu termino antes. 3 anos, quem faz 3 anos e meio faz em 3. Quem faz 3 anos e meio faz em 3. Mas tinha um agravante, né, nessa época que ele é importante, que o que aconteceu foi que o IP tinha um projeto para apoiar a criação de áreas protegidas aí no contínuo da Cantareira, em São Paulo, né? E o IP precisava de uma pessoa que ajudasse na coordenação desse projeto. Por algum motivo, chegou isso no Vitor Ranieri, que era meu orientador, e por algum motivo, corajosamente, ele achou que a aluna de doutorado dele poderia, quem sabe, se interessar, e ele me falou. E aí, quando ele falou, falei, nossa, com certeza, eu quero. Porque, imagina, né, coordenar um projeto para apoiar a criação de área protegida, né, era meu sonho, né, tudo que eu queria, assim. Só que não era um projeto trivial, assim, era um projeto que tinha que ser feito em 3 meses, porque tinha um tempo que era o decreto de limite administrativo provisório, e ele valia por um período. Então, o estudo tinha que ser feito e o decreto publicado dentro desse período, porque depois deixava de valer e, enfim, outras coisas lá poderiam acontecer. Politicamente ficaria Mas ruim. Isso ainda durante seu doutorado? Durante meu doutorado. E aí porque aí foi minha aproximação com o IP, né? Aí meio que eu, assim, conversei com o Vitor, combinei com ele direitinho, e era um projeto rápido, né? Daí eu pensei, bom, eu paro um pouquinho as coisas do doutorado e vou me dedicar a isso, né? E aí eu tendo que adiantar o doutorado, né? Mas enfim, a gente fez esse projeto, foi lindo, foi maravilhoso, a gente coordenou esse estudo aí, foi um desafio grande, assim. Muita gente do IP participou, você não participou, né, Firma? Não, eu tava no Pontal essa época, né? Tava no Pontal, né? Mas eu lembro nas reuniões, assim, a gente chegava e falava, nossa, olha só, a Ângela Pelin, né? Nossa, ela parece uma executiva, né? Nossa. Ficava andando pra baixo e pra cima com um monte de papel, um monte de pasta, assim, com a sua equipe junto. Nossa. Desesperada, né? Eu tinha 3 meses. Mas eu não aparentava desespero, não. Parecia, eu falei, nossa, cara, nossa, como que... Eu não sei explicar, assim, eu ficava assim, nossa, que profissional séria, né? Tipo, não tem nem tempo de conversar com a gente. Por dentro eu estava desesperada. Não, assim, eu era bem intenso, assim, tinha muita coisa pra fazer. E eu sou meio introspectiva, né, você sabe? Então, essa coisa, assim, de conversar, às vezes, não era meu fã. Small talk, né? E aí, será que vai chover? Mas aí foi, enfim, que eu fiz esse trabalho, né, tive essa experiência aí com o IP, adorei, me encantei, e o terceiro setor eu tenho, né, essa coisinha aí com o terceiro setor. E aí eu terminei o doutorado, como, né, no final das contas chegou um momento que era assim, eu tenho 1 mês para entregar esse negócio, a minha tese, né, porque para dar tempo de fazer a inscrição no concurso, lá da USP e tal, eu tenho esse mês. Mas eu já tinha os dados, assim, analisados, eu já tinha muita coisa, algumas coisas escritas, tava na minha cabeça, não tava muito no papel, né? Porque eu ia dedicar os últimos 6 meses para fazer isso. Mas aí eu decidi antecipar e sentei no quarto lá, de frente para uma parede,
E por um mês eu vi só aquela parede e o meu computador na minha frente. E no dia 29 eu tinha uma tese. Olha aí. Do zero? Não sei se é do zero, né? Eu já tinha publicado um artigo, então, assim, o capítulo já estava pronto e tinha coisas que já estavam meio que pré-analisadas, assim, mas a escrita mesmo não estava, sabe? Então eu tive que gerar uma escrita ali. E não é trivial, né? O pessoal fala como se, dá nada. A hora que você senta pra escrever não é trivial, né? Mas assim, também tem essa coisa desse modo, você pode fazer de uma forma crônica ou aguda, né? Eu gerei a tese na forma aguda. Você vai lá e você entra no modo escrita, né? Você dorme escrevendo, acorda escrevendo. Você não perde o ritmo, esperando, né? Hoje eu não estou motivado. Não tem. Eu tinha um calendário na minha frente que era o de trás pra frente. Era o que tinha que acontecer em cada dia pra eu conseguir concluir. E concluí, né? Entreguei a tese. E aí, o que aconteceu, né? Recebi uma ligação. Anísio, você não pode desligar esse telefone de jeito nenhum. Recebi uma ligação do IP se eu não queria fazer um trabalho lá no Amazonas, Itacoatiara, um projeto de serviços ambientais. E eu, claro que eu queria, né? Eu sempre quero, né? As coisas aí. E aí eu falei, legal, né? Eu termino. Então, assim, eu defendi minha tese e aí, 2 dias depois, eu tava indo lá pra Amazônia pela primeira vez na vida, fazer um trabalho super bacana, assim, de diagnóstico para um projeto de RED, né? De pagamentos por serviços ambientais associados à manutenção da floresta em pé, né? De créditos de carbono e tal. E o concurso, eu tinha me inscrito no concurso, né? Tanto é que eu nem consegui me inscrever, na verdade, deixei uma procuração pro Sandro fazer isso pra mim. Ele se inscreveu por mim. E quando eu voltei lá, passou um tempinho e tal, o Eduardo Ditti, do IP, me perguntou se eu não queria ficar no IP. E fez essa proposta. Que, na verdade, na época, não era exatamente no IP, era na Arvorar, né? Que era uma empresa que o IP tinha criado. Mas pra mim era IP, né? Na minha cabeça era IP. E eu achei que tinha muito mais a ver com o meu perfil. E eu nem fui fazer o concurso no final das contas. Eu nem fui fazer a prova, assim, e fui pro IP. E aí começou. E aí você veio pra Atibaia. Aí eu fui pra Mairiporã, eu achei Mairiporã. O Sandro, ele passou num concurso na Unifesp e trabalhava em Diadema. E aí eu achei que Mairiporã podia ser um meio do caminho. Mas um pouco de tempo depois eu cheguei à conclusão que Atibaia, por alguns quilômetros a mais, pro Sandro, era um lugar mais legal pra morar. Tá? Tem bastante laranja aqui. É bem legal. Assim. Eu fiquei escondida em Atibaia por um tempo. Muita gente se esconde aqui. Né? Aí eu me envolvi no IP, né? Isso foi em 2009, 2010, então, 10 anos aí de IP. Já? Já. Nossa. É. Mas aí, você chegou... Como é que foi? Eu cheguei no IP e na verdade eu trabalhava, assim, o IP tinha essa ideia de criar uma empresa que trabalhasse com projetos de conservação e tal. Então, eu comecei a ajudar em algumas coisas que já existiam, né, que tinham alguns projetos de restauração. E eu comecei a olhar para esses projetos e tentar contribuir com eles, mas eu tinha a questão da área protegida, né? É a minha área de atuação e tal. Então, assim, eu achei uma forma de continuar atuando com áreas protegidas e a gente começou a participar de alguns editais por essa empresa para fazer planos de gestão de áreas protegidas. Hoje, eu não quero ficar te interrompendo tanto assim, mas é que assim, a gente, no último episódio, a minha tia me perguntou o que era silver tape. E aí eu tô tomando esses cuidados, assim, de tentar deixar mais claro, né? Afinal de contas, nossa proposta de divulgação científica, mas o que é uma área protegida, afinal? Uma unidade de conservação? Uma unidade de conservação é uma área com limites definidos e que tem um propósito de apoiar, tem um objetivo de conservação por trás, assim. Então, um parque é uma unidade de conservação, né? Ele é um território que ele tem um objetivo de manter a conservação da fauna, da flora, mas também tem o objetivo de promover visitação, turismo, educação ambiental, pesquisa. Tem outras categorias que têm outros objetivos, né? Extrativismo, manejo de madeira, pesquisa. Então, são essas áreas, assim, que são... Na verdade, são áreas núcleo, assim, para conservação, né, da biodiversidade. É onde a gente consegue manter os ecossistemas, os sistemas naturais mais conservados.
sem tanta interferência humana, né? Que a exceção da RPPN, acredito, né, são geridas pelo Estado, né? É, mais ou menos, assim. Tem algumas outras categorias que elas permitem propriedade privada, né? A RPPN é a única que é criada por iniciativa do privado, do proprietário. Mas tem outras categorias, por exemplo, a APA mesmo, né? Você pode ter propriedade privada dentro. Você tá rindo da APA, né? Da APA. É que assim, que algumas regiões a APA é área de porra alguma, né? Mas assim, a gente sabe que existem APAs que tem conselho, né? Que é bacana, que é bem gerida e tal. Que assim, que tem se você colocar o mapa de APA, assim, tipo, tem APA que é metade de um estado, né? Tem gente que fala que é área de prostituição ambiental também. Eita! Não, mas assim, eu acho que o instrumento APA é muito bacana. O instrumento é um instrumento de gestão, de olhar para o território de uma forma mais ampla, compatibilizar diferentes usos e tal. Mas a gestão das APAs não tem sido muito, muito boa, né? Eu acho que é a deficiência do aproveitamento mesmo de só pra gente não tomar pedrada que vai ver, mas não sei o que vocês falaram. Então, assim, ó, a gente sabe que existem exceções, APAs que funcionam, blá, 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 mas de maneira geral, na escala nacional. Exatamente. De maneira geral, elas não são tão, assim... e, inclusive, muita gente mora numa APA e não faz ideia, né? Então, isso é muita gente mora dentro da unidade de conservação, não faz nem ideia. Mas, por exemplo, assim, monumento natural, como o que tem aí em Atibaia, a Pedra Grande, é um monumento natural, permite propriedade privada dentro, né? Enfim, mas aí é isso, né? Tava falando do quê mesmo? Da gestão das áreas protegidas? Não, você tava lá no IP ajudando na restauração, mas sempre pensando em áreas fazendo protegidas. Plano de gestão, é isso, né? Aí... E o que é um plano de gestão? Que é uma coisa que eu sempre gostei muito, assim. É o instrumento que dá as diretrizes para o que deve e o que não deve ser feito dentro de uma unidade de conservação e onde, né? E onde deve ou não deve ser feito. Que é o mesmo que plano de manejo, né? É plano de manejo, plano de gestão. E aí a gente participou de editais e tal, e começou, e ganhou alguns, e foi fazer alguns planos de gestão. Um dos primeiros, né, que a gente fez foi no Parque Estadual da Pedra Branca, no Rio de Janeiro, e Reserva Biológica de Guaratiba. E aí abriu um novo mundo para mim, que é das áreas protegidas urbanas. Eu não sabia, e tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem, que o maior parque urbano do Brasil, e talvez um dos maiores do mundo, fica no meio da cidade do Rio de Janeiro, e não é a Tijuca, é o Parque Estadual da Pedra Branca. Tem 12 mil hectares e corta a cidade de um lado a outro, assim. Olha aí. É um parque. Eu ia falar Tijuca. Eu não sabia, não. Tijuca tem, acho que 5 mil hectares, se não me engano. O Parque da Pedra Branca, eu acho que é o maior do mundo, assim. Se for pelo conceito estrito de uma área totalmente urbanizada, porque tem parques urbanos, o conceito de parque urbano não é muito claro, assim, também. Porque às vezes alguns são bem urbanizados numa parte dos limites, mas em outra tem uma área muito rural, né? E o Parque da Pedra Branca não, tá no meio da cidade, né? E aí eu fui fazer o plano de gestão dessa área e foi muito legal, assim, ver como essas áreas, elas têm uma importância tanto para a biodiversidade urbana quanto como instrumentos de aproximação com a sociedade, né? Depois disso, eu comecei a olhar com outros olhos, assim, para as áreas protegidas urbanas, porque eu acho que na nossa sociedade poucas pessoas vão ter oportunidade de visitar os maravilhosos parques nacionais, assim. As condições sociais, né, não permitem, às vezes, essas viagens, né, de férias, visitando esses lugares lindos. Mas... se você não tem uma unidade de conservação próxima, né, regionalmente, você precisa de ter um certo potencial financeiro para pegar e falar, vou para Itatiaia, vou para Caparaó, vou para Chapada. Não é barato, né, assim, viajar, assim. E aí, essas áreas, né, urbanas estão ali do lado, né? Elas têm que estar bem preparadas, assim. É uma questão mais do que ambiental, social também. Elas estarem bem preparadas para receber as pessoas e proporcionar uma experiência muito legal com a natureza, né? Para essas pessoas que não vão ter oportunidade de ir para o parque, né? Outros parques mais remotos, assim. Mas você participava ativamente, assim, do plano de manejo, acompanhava as equipes e tal, além dessa parte de gestão, de amarrar, né? A parte técnica? Não, participava, eu ia para campo direto, porque assim, eu sempre fiz a coordenação, mas eu sempre fiquei responsável pelas coisas da gestão, então assim, por entender a pesquisa, por entender, né, questões de ameaças, de oportunidades das áreas, e eu sempre fiquei responsável pelo planejamento também, e eu trabalhei em parceria com a Érica Guimarães na época, Super Érica, minha amigona, e porque eram 2 planos, então a gente precisava trabalhar em parceria, assim.
E a gente fez junto. Mas a gente ia para campo direto e, inclusive, assim, isso é uma outra coisa, né? Que tinha áreas que a gente não podia acessar por causa da questão da milícia no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, tem áreas no Rio que são dominadas por milícia, então tinha áreas do parque que a gente não podia ir fazer levantamento nenhum e tal, porque podia ter um problema tal com a milícia. Quando você falou em parques urbanos, é uma coisa que me veio à mente, assim, né? Principalmente em regiões, né? No caso aí, como a região ali da capital, né? Do Rio. A gente recebeu no último episódio um monte de perrengue de campo, né? Até uma menina teve uns encontros, assim, durante o mestrado, eu fiz mestrado na PUC, então a galera é muito da área de consultoria, assim, o pessoal faz uns relatos bem cabulosos, assim, de áreas naturais, unidades de conservação próximas a centros urbanos, né? E isso é um problema real. Bom. Super real, super real. Essa experiência com parques urbanos, porque essa foi a primeira. Depois eu tive uma outra experiência no Parque São Bartolomeu, em Salvador. Depois eu tive uma outra experiência em São Paulo, com o Parque Natural Municipal do Carmo. E assim, o contexto se repete muito. A gente acabou publicando um livro, né? Que é aquele livro Biodiversidade, Desafios e Oportunidades para Biodiversidade, cidade com C, né? Com C, Nós já sorteamos aqui no nosso podcast. Já, né? Podia dar mais uns livros aí pra gente. Posso dar mais, posso dar. E aí, o que eu vi, assim, é que padrões se repetem, né? Essa coisa da infraestrutura urbana muito pesada e, assim, né, degradando a área. A questão das ocupações irregulares de comunidades, assim, que ocupam, né, a área, porque, enfim, não tem outro lugar para morar e acaba se estabelecendo nessas áreas que muitas vezes são áreas de risco, né? Áreas de encosta, áreas de beira de rio. Eu mesmo já presenciei tragédias, assim, em relação a isso. E a violência, né? A violência é uma constante nessas áreas, porque eu sempre falo, Fer, que sempre vai ter uso, ou é o bom uso ou é o mau uso. E essas áreas, elas têm sido muito relegadas, né? A gestão não tem olhado para elas com muito carinho, assim, são áreas que ficam meio esquecidas. E aí a criminalidade acaba ocupando, então tem áreas que tem tráfico e tal. O Parque São Bartolomeu, lá em Salvador, a gente fez um trabalho no subúrbio ferroviário, e lá também tinha muito tráfico, e a gente tinha um acordo, a gente podia fazer os trabalhos de campo e tal, mas sexta-feira não podia ir para campo, porque sexta-feira era dia do tráfico. Mas um acordo com quem, assim? Um acordo com as lideranças, com os traficantes, né? Mas assim, como é que era isso? Você entrava em contato? Para fazer trabalhos, né, numa área como essa, você tem que primeiro fazer uma articulação com lideranças locais, né? Então a gente se articulou, lá em Salvador, no caso, a gente se articulou com pessoas locais, que eram lideranças, que são aquelas pessoas mais velhas, são respeitadas na comunidade, né? Essas figuras, elas existem, né, com frequência, assim. E aí essa liderança foi a interlocutora nossa com esse pessoal que, né, a gente não conversou com eles, mas esse recado foi passado pra gente e a gente, né, respeitou. Mas assim, teve uma vez que o pessoal da botânica estava em campo e que encontrou um grupo com metralhadora no meio do mato, assim, mas estava acompanhado. A gente não ia para campo sozinho, a gente sempre estava acompanhado com as lideranças, não com polícia, porque não teria confronto, né, com as lideranças locais. E aí, na hora, ficou tudo bem, assim, tá, legal, vocês estão aí, beleza. E aí, assim, pensa o desafio para um gestor de área protegida, né? Já é desafiador, né, ser um gestor de área protegida. Imagina ter que lidar com essas coisas, né, que ninguém foi preparado para isso, né? A gente não foi, né? Então, aí você estava fazendo planos de manejo, trabalhando na Alvorá. Eu fiz vários, assim, eu não sei. Antes mesmo de entrar, eu já tinha feito alguns planos de manejo de RPPNs também, com um amigo meu, o Hamilton, lá de Bonito, o Sandro também ajudava. Então, assim, eu acho que eu já fiz uns... Eu não sou muito de contar, não sei se fiz uns 20 planos de manejo, sabe, já. Nossa! E aí, assim, o que aconteceu? Eu tava nessa, daí chegou uma época que o IP acabou achando que não valia mais a pena continuar com a iniciativa da Arvorar, que era a empresa, mas eu continuei IP, né, e continuei fazendo os planos de gestão de IP e tal. Eu tinha uma equipe bem legal, assim, né, companheiros tal, que trabalhavam comigo, Fábio, Jussara, depois a Giovana, e a gente era super parceiro, assim, dava muita risada, a gente só perrengue, né, a gente sempre se divertia muito, assim, no mato, porque a gente ia para campo muito para olhar as ameaças, sabe, a gente ia olhar os problemas, porque eu precisava fazer planejamento e precisava trazer esse olhar, né, do
que fazer para melhorar algumas situações. Então a gente ia fazer os limites, a gente queria ir aonde estava o problema, né? E aí era um barato fazer isso. Eu sempre gostei muito de ir para campo, de andar no mato e tal, e me divertia. E aí a gente foi fazer um plano de gestão de uma APA, da APA da Ilha Comprida, que fica aí em São Paulo, a área de proteção ambiental, né, que a gente estava falando antes delas. Ilha Comprida, onde fica? Fica perto de Cananéia, de Peruíbe, né, naquela região. E ela é uma APA do estado, assim, grande e compridona, assim, né, por isso chama Ilha Comprida, ela é uma ilha, e é uma área bem conflituosa, porque é uma cidade, né, Ilha Comprida é uma cidade, então é uma APA que se sobrepõe integralmente a uma cidade. Tem várias questões lá, assim, é uma área importante para a conservação de várias espécies e da conservação ali do ecossistema, mas também tem uma especulação imobiliária muito forte, loteamento, bastante desafios ali. E na época que a gente escreveu a proposta, ok, né? Mas quando saiu o projeto que ia começar, eu tava grávida. Uhum. Então, assim, eu tava com um super barrigão. Eu acho que eu tava com 7 meses já. E eu lembro que eu fui na Fundação Florestal, assim, fiz uma camiseta folgada. Falei, nossa, se verem que eu tô grávida, eles vão achar ruim, né? E eu achando que eu tava super discreta, né? Eu com aquela mega barriga. Super grávida, assim. Mas enfim, é óbvio, né? Eu falei que tava grávida e tal, tava brincando. Mas. Acho que com 7 meses não ia passar despercebido, não. Mas se perguntar pra Giovana, ela vai dar risada. Eu falava assim, até quando nasceu, eu ainda achava que, será que dá pra ver? Assim, eu nunca ficava super envergonhada de entrar em fila preferencial, assim, porque eu falava, nossa, as pessoas vão achar que eu tô. Nossa, eu vejo minhas amigas assim, às vezes, tipo, tá com 3 meses, elas ficam tirando foto da barriga. Eu falei, minha filha, relaxa que você vai ver que você vai enjoar dessa barriga. Barrigão. E aí começamos o trabalho lá, e aí viagem e tal, né? E gravidona lá, indo pra campo. A Estelinha nasceu, né? Um beijo, Estelinha. Ela ouve, né, a gente de vez em quando. Ela adora o Que Bicho é Esse e ela é super sua fã. E aí, então, dia 16 de julho, daqui a alguns dias, né? Ela faz aniversário, ela nasceu, de 2015. E eu tava no meio do projeto, mas ONG tem essas coisas, né? Aí meio assim, eu não parei de trabalhar, né? Eu só tentei adaptar a minha rotina. Então eu continuei fazendo as coisas, daí eu não viajava, né, no primeiro momento, mas ficava ali com a Estela e me dando um jeito ali de trabalhar, cuidar da Estelinha, tal, o bebezinho, o Sandro ajudando, aí a gente recebe visitas, né, que ajudam também. Ou atrapalham, mas elas ajudam bastante, é só a gente se acomodar aí na nova rotina. E aí, assim, tudo indo bem, né, tranquilo e tal, um puerpério, um projeto, super tranquilo, né, uma conflituosa relação, assim, lá na Ilha Comprida, então reuniões bem intensas às vezes, mas assim, natural, né? O esperado, não era fora do esperado. E aí o que aconteceu, assim, é que teve um dia que eu tive uma reunião que eu achei que eu precisava ir de qualquer forma do projeto. Porque era um tema muito específico, assim, e eu achava que eu tinha que estar lá, presencialmente. E eu morando no Rio, reunião em São Paulo, a Estelinha tinha 3 meses. E eu peguei e falei, bom, dou um jeito, né? Eu amamentava a Estela, eu amamentei até o quanto eu pude, ordenhei leite lá, né? Deixei leitinho pra ela e fui. Peguei o avião, fui, né? Tipo, bate e volta. E quando eu voltei dessa reunião, beleza, né? Tudo foi ótimo, a reunião, encontrei a Estela, ela mamou. E assim, no outro dia tinha um nódulo no meu seio. E eu achei que era alguma coisa assim, leite, sei lá, né? Várias coisas podem ser. No fim, não consegui descobrir, fui num hospital que é especializado em amamentação e eles falaram, é melhor fazer um exame, fui fazer um exame. Só que é muito difícil detectar alguma questão assim nessa época porque a mama fica muito alterada, né, por causa da amamentação. E faz um exame, faz outro e não sei o quê. E aí chegou um momento, e eu fazendo projeto igual, e Estelinha pequena, né, aquela
coisa, assim, da maternidade, né, nova ali. E chegou um momento que eu fui, enfim, fazer uma biópsia. E aí, isso era em outubro que começou a história, em 2015. E eu lembro, assim, no dia 5 de janeiro de 2016, eu recebi um e-mail, eu estava trabalhando, e falava que eu estava com câncer de mama. Caramba. E um câncer de mama, tipo, eu sempre capricho, né? Então era um câncer de mama foda, assim. Era um triplo negativo. Isso significa que ele não responde a tratamento hormonal e ele é mais raro, assim. Protocolos tradicionais, ele não responde tão bem a esses protocolos, né? Então, assim, tanto é que tem pessoas que fazem tratamento de câncer de mama, termina o tratamento e depois toma um hormônio. Eu não tenho uma medicação, assim, que atenda, né, a esse tipo. E aí, meu mundo caiu, né? Como não, né? Queira ou não queira, eu tava ali, né, vivendo um sonho, né, com a Estelinha, era, né, a maternidade, ela traz muita coisa incrível, né, na vida da gente. E eu achava que tava tudo lindo, e era só sono, cansaço e alegria, né? E aí veio isso pra, né, ir acabar com aquela alegria toda daquele momento. E assim, né, eu então, super nova, né, 35 anos, nunca tive caso na família, de repente me deparei com essa situação. Assim, eu tô falando tudo isso porque, na verdade, isso foi um pouco de uma virada também que teve na minha vida, né, tanto pessoal quanto profissional. Uhum. Aí foi uma sessão de acontecimentos muito malucos também, né, a partir desse momento, assim. Eu fiz vários exames, detectaram um nódulo no meu pulmão, aí a gente achou que era metástase. No pulmão, Ângela? É. Aí eu já achei que eu tava morta. Eu já achei que já era, porque metástase é foda, né? Uhum. E desse câncer raro. E assim, ele era muito agressivo, então nessa, né, com esse passar desse tempinho aí, que deu 2, 3 meses, um nódulozinho que era pequeno, ele tava gigante, ele tava maior que uma bola de tênis já. Em 3 meses? Em 3 meses. Nossa. E eu sentia aquilo crescendo, né? Enfim, era uma coisa horrível, assim. Sabe, Fer, eu tenho uma relação tranquila com a morte, eu acho, que todo mundo sabe que vai morrer, né? A única certeza que todo mundo tem, né? Mas... e eu acho que a morte, ela é assim, é ruim pra quem fica, não pra quem vai. Morreu, morreu, né? Quem fica é que se ferra, né? Que fica, né? Sentindo a falta, a saudade e tudo mais. Depende das circunstâncias, né? Também você ir muito devagar, acho que não é fácil, não. Aí o que me pegava muito era a Estela, né? Porque então eu tinha uma filhinha pequena e eu queria ver ela crescer. E eu achava que ela precisava da mãe, né? Óbvio, né? Então, assim, eu ficava, putz, e aí, né? O que vai ser, né? Como assim que ela vai crescer sem mãe, né? Sem eu? Sou uma super mãe, eu achava que era uma mãe maravilhosa. Sei lá, mas você é, né? Como você achava? A gente tenta, né? Ah, é foda. Aí foi, assim, difícil, né? Passar por isso e no fim, então, assim... Eu tive que fazer uma cirurgia para tirar esse nódulo do pulmão. E no fim não era uma metástase. Então, assim, era uma tuberculose. Tuberculose? Era uma tuberculose que estava encapsulada e que provavelmente ia curar sozinho. Deve ser desses campos que a gente faz, sei lá, né? Sim, eu tenho um cistozinho no pulmão. Então. Aí o que acontece é que provavelmente ia curar sozinho, mas ela estava ativa. Então, assim, eu não podia começar uma quimioterapia com aquilo, porque senão ia baixar a minha imunidade e eu ia morrer de tuberculose, né? Que horror! Em 2016. Porque olha, quando você faz quimioterapia, a tua imunidade vai lá pro chão, né? E então eu tive que fazer a cirurgia, tirar esse negócio, e daí eu tive que começar um tratamento para tuberculose, e só depois eu pude começar meu tratamento pro câncer, né? As quimioterapias. Enfim, aí foi, né? Aí depois que você começa o tratamento, as coisas ficam mais amenas, assim, porque você sente que você está fazendo algo, né? Pra resolver. Mas quimio é barra pesadíssima, né? Não sei se avançou assim, mas eu lembro a minha avó era um negócio destrutivo, assim, né? É muito pesado. Aí eu comecei as químios e assim, eu tive que parar de amamentar a Estela. Isso foi uma coisa muito dolorida, assim. Como eu chorei por causa disso. Porque eu falava, não, eu tinha planejado outra coisa, né? Que droga, né? Que bosta, né? E assim, você sente que você tá prejudicando o seu filho, né? Porque óbvio que não faz sentido nenhum, né? Eu ficava pensando, eu não posso passear direito com ela por causa da minha imunidade, não sei o quê. Eu não posso mais amamentar. Mas enfim, eu comecei a químio, e aí a químio é muito pancada, assim. A químio, você toma uma químio e já era, assim. Você fica... Pra mim era assim, eu ia fazer a quimioterapia, voltava pra casa, por algumas horas eu ainda tava bem, depois eu já era, não era mais nada, assim. Tipo, enjoo, dor, cansaço, tudo de ruim, assim.
E aí eu, depois de uns 3 ou 4 dias, melhorava e voltava à minha rotina relativamente normal, né? E assim, eu continuei trabalhando, Fer. Eu continuei coordenando o projeto, porque eu achava que isso me fazia bem. Na verdade, passei por processos e tal, né? Não é uma coisa assim, não é uma decisão simples, né? Mas eu decidi que eu queria continuar porque eu tive reflexões, assim, eu falei, putz, eu podia realmente morrer, assim. Era uma chance grande, não era metade, não era nem meio a meio, era maior. E eu pensei, putz, será que eu paro tudo agora? E o que você faria, né? Se você realmente fosse, talvez, morrer, né? No que você vai investir o seu tempo, que é o que você tem de mais precioso, né? E aí eu pirei, pensei, não, vou ficar só com a Estela, quero ficar só com a Estela, mas eu de cara vi que era uma coisa que não era muito saudável, assim, essa coisa de não ia ser nem bom pra mim, nem bom pra ela, porque não ia ser normal, ia ser uma coisa que acho que não ia ser bom pra ela também, e eu decidi, não, eu vou continuar trabalhando, não viajo mais porque eu não posso, né, a Giovana Jussara super me ajudaram, o Eduardo Ditti tocou o bonde pra mim, assim, com as coisas que eu precisava, e eu fiquei trabalhando em casa, assim, sem viajar, e fui fazendo as coisas e fui fazendo a quimioterapia nessa rotina. Então eu ia fazer a quimioterapia, ficava mal. Aí falava, gente, tô indo pra quimio. Eles já sabiam que não podiam falar comigo aí uns 3 dias. Aí voltava, ficava bem, voltava a trabalhar. Qual que é o intervalo, Ângela, entre uma dose e outra? Super varia de caso pra caso, assim. Cada tipo é um tratamento muito específico. A minha era de 15 em 15 dias. Só que às vezes a tua imunidade tá muito baixa. Isso aconteceu comigo, né? Você não pode fazer a quimio, senão... Então enfim, fui fazendo, mas assim, nada era simples pra mim, né, nessa época. E no meio da químio, a gente trocou o tratamento da químio e voltou a crescer meu nódulo, que tinha quase sumido durante a quimioterapia. Então, assim, e aí também foi super tenso e tal. Eu tive que fazer uma cirurgia meio de emergência pra tirar o nódulo, que a gente tava esperando reduzir pra poder tirar e, enfim, continuar as coisas. E aí eu tirei e boa, assim, e depois fiz radioterapia, né? Nossa! Com a radiação e tal. E foi assim, e acabou. E terminou. E daí eu fui retomando a normalidade possível, né? Depois de passar por isso. Uma vez eu vi um vídeo de um cara que fala assim que ele... aquele caso do avião que caiu no Rio Hudson, né? E ele conta, assim... que ele tava no avião e as coisas que foi passando pela cabeça dele, né, enquanto o avião caía, porque ele achou que ele ia morrer, né, e eu digo assim, que essa minha experiência foi tipo isso, né, foi tipo o avião caindo no Rio Hudson, mas não durou alguns momentos, durou tipo 1 ano, sabe, então é muito intenso, assim, você fica muito, por meses, você, né, vive aquilo e tem toda essa questão. E aí eu mudei muitas coisas, assim, sabe, eu comecei a olhar pequenas coisas, às vezes, assim, às vezes eu me deparo só olhando pra Estela, assim, sabe? Só parando e olhando, mas de verdade, do tipo assim, putz, coisa mais maravilhosa eu estar aqui. E eu lembro que eu tinha um desejo, assim, que eu pensava, nossa, não vou poder ver Estelinha pondo uma mochilinha indo pra escola. Coisa horrível, né? E eu cheguei a pensar, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer cartas pra Estela, sabe? Pra ela ir abrindo, assim. Então, tudo isso passou pela minha cabeça. Mas, no fim, foi. E faz quase 5 anos já. Terminei esse tratamento maluco. 6 meses de tratamento para tuberculose, junto com quimioterapia, radioterapia. E foi. E aí, o que aconteceu é que eu falei assim, eu não quero mais fazer plano de gestão, eu já fiz uns 20. Não sei. E a experiência com Ilha Comprida também foi meio tensa, sabe? De você fazer várias coisas e às vezes trabalhar com o governo é meio ingrato. Porque, enfim, as coisas não saíram exatamente como a gente tinha planejado. E aí a Fabiana Prado um dia me ligou. Fabiana Prado, um beijo, Fabi. Aí a Fabiana Prado um dia me ligou falando, Ângela, eu tô aqui coordenando um projeto chamado Mozuki, Motivação e Sucesso na Gestão de Unidades de Conservação. Você não quer trabalhar com a gente, ajudar a gente a olhar para os dados, ajudar a sistematizar? Não foi assim que ela te chamou, vai? Ela falou assim, Ângela, vai ser super legal. Não, a gente nem se conhecia direito na época. Ela é o máximo, gente, ela é muito querida. Super, eu admiro demais, nossa, tudo que ela faz. E depois da maternidade eu passei a admirar muito as mães, né? As mães profissionais e que dá conta de fazer tudo isso. Isso pra mim virou um episódio especial só com vocês desabraçando. Foi sensacional esse episódio, porque não é fácil, assim, né? Não é fácil você tentar desempenhar bem esses papéis todos, né? E às vezes o homem tá numa situação muito mais confortável. Porque a mulher também, assim, você pode não cobrar ela, mas ela se cobra, né? Ela quer ser uma mãe perfeita.
E ela vai se culpar por várias coisas, né? Mãe e culpa é quase andam juntos, né? Então é difícil equilibrar. Mas como eu sempre amei muito o que eu faço e eu acho que isso faz parte de mim, eu também consegui chegar uma equação, eu acho, que em relação a isso, assim, porque eu não seria quem eu sou se eu não tivesse o meu trabalho comigo, assim, é parte de quem eu sou. Então, assim, a Estela, ela conhece essa mãe e eu acho que é esse exemplo que eu quero dar pra ela. Ela acha que a mãe dela salva o mundinho. Tem coisa mais linda. Até certo ponto não deixa de ser verdade, né? Não é o planeta, mas é uma alavanquinha aí. A gente tenta aí, né? Uma formiguinha, né, na trilha. E aí teve esse convite da Fabi, aí eu começou a minha experiência amazônica, né? E foi muito legal, porque daí eu comecei a me envolver mais com os projetos de áreas protegidas mesmo do IP. E aí eu acho que é um outro capítulo, Fê. Porque aí a gente começou uma história super legal. Eu entrei nessa história, né? Que já já acontecia, já era super legal. Desses projetos que estão rolando na Amazônia e que é um outro contexto, né? Então, assim, eu saí de áreas protegidas no sul e sudeste, de Pantanal, de área urbana e caí na Amazônia. É outro planeta, né? Então, aí eu comecei a entender, conviver e ver os desafios de lá, que são diferentes, né? Dos desafios da Mata Atlântica, dos desafios do Cerrado e tal. E aí eu comecei a ajudar a Fabi no projeto. Passou um pouco de tempo, a Fabi teve uma outra oportunidade de um projeto, ela precisava de alguém que assumisse mais as coisas do Mozuki e eu assumi, então comecei a coordenar o projeto Mozuki. Mas aí a gente começou a trabalhar de uma forma muito bacana no IP, assim, que a gente chama de soluções integradas em áreas protegidas, né? Mas antes disso, você também coordenou o projeto de a atualização das áreas prioritárias da Mata Atlântica, né? Coordenei. No meio dessas histórias aí, né? Foi depois que eu passei por todo esse processo também, eu vi uma oportunidade aí que o Fumbio tinha de fazer a atualização do mapa de áreas prioritárias da Mata Atlântica, e aí a gente mandou uma proposta, então o Aleueso, você não estava bem no comecinho que a gente começou a proposta, depois você entrou, né, Fer, na proposta ainda. Eu recebi uma ligação, né? Foi a ligação mais esquisita, né? Foi o Tanque que me ligou, Alexandre Marta, grande abraço aí, Tanque. Ele me ligou, e aí, Fernandão, como é que tá seu currículo? Eu falei, vai bem, obrigado. Que precisava de mais alguém, né? A outra precisava de um currículo legal. Precisava de ter um currículo legal, né? E aí seu currículo, né, entrou no projeto. Meu currículo. Foi massa, né? Foi muito legal esse projeto. Foi sensacional. Esse projeto foi o máximo, não? Trabalhar com vocês foi muito legal, assim. Com os super nerds, inteligência suprema. Eu tentava ali equilibrar um pouco do outro lado, mas eu achei muito incrível trabalhar com vocês. Eu aprendi um monte. Eu sempre tento olhar para essa coisa do aprendizado, né? Pode aprender o tempo todo. E eu acho, assim, que é um projeto que foi muito legal como equipe, a gente trabalhou muito bem e os resultados são muito, né, bacanas, assim, de olhar para esse instrumento do mapa de áreas prioritárias como instrumento de políticas públicas. Ele é tão legal que tentaram derrubar, né? Você vê, né? Se ele não fosse legal, ninguém tinha. Se ele não fosse legal, né, bacana e que pudesse ser utilizado, acho que não teriam sumido com ele durante um tempo, né? Mas ele voltou. Voltou, tá disponível online aí pra quem quiser. Link no post. E a gente vai fazer a série técnica do IP, né, Fer? Olha aí. Bora. Lançamento Desabraçando Árvores. E aí, assim, foi legal, porque eu me dei a oportunidade de me envolver com outras coisas, assim, sabe? Eu acho que um pouco dessa... Às vezes, quando a gente passa por uma crise, é uma oportunidade de se reinventar também e de... Sim. Não tem nada a perder, que se dane, eu vou tentar outra coisa. E aí eu deixei de lado essa rotina que eu tinha muito associada aos planos de gestão e fui fazer essas coisas super legais que a gente conseguiu fazer junto e na Amazônia. E aí eu tô agora envolvida com esses projetos, né, mais da Amazônia, mas não só, assim, tem algumas frentes que a gente tem que tem a ver com voluntariado, e que daí não é só a Amazônia, é sistêmico, né, é no Brasil todo, com as iniciativas de boas práticas para a gestão das áreas protegidas. Eu estou apoiando a Super Tina também, né? Super Cristina Toffoli, nossa querida, um beijo, Tina. Aliás, estamos, né, Fer? Também é dessa equipe do NCB. Eu tô aí,
Veio com pé em cada... um pé, um monte de coisa aí, né? Ah, mas você é muito massa para essas coisas de dados, né? De apoiar nesses bancos de dados e de oportunizar a análise de informações mais complexas, né? Porque senão a gente não enxerga elas, né? Grandes padrões. Não, e o que vocês fazem, o que vocês têm é inacreditável. O volume, a escala. E eu falo isso o tempo todo, né? O que me trouxe de volta, assim, um brilho nos olhos com conservação. Ver essas iniciativas de vocês, assim, porque às vezes, assim, na rotina, no coisa, a gente acaba ficando meio desiludido com algumas coisas, né? Vendo algumas, se decepcionando com algumas coisas, ficando um pouco mais cético, mas vendo o que vocês fazem com um profissionalismo incrível, é aquilo que você falou, sabe? Se tá difícil demais, se você tá sofrendo com aquilo, provavelmente não é o que você devia estar fazendo, e ver vocês trabalhando, eu acho que traz um ânimo também, porque vocês conduzem as coisas com muita tranquilidade, muito profissionalismo, muito carinho, né? E isso inspira todo mundo, né? É um prazer trabalhar com as meninas, a Fabiana, a Tina, a Neluce, a Cibele, toda a equipe da MPB. E também, assim, tem uma alma feminina, né? Uma sensibilidade. Os homens são uma exceção no projeto, né? Não sei, foi por acaso. Mas rola uma alma feminina ali. E de mães, e nem todas são mães, né? Mas rola muita... Eu acho que a gente se entende muito bem, né? A gente entende os desafios que os outros têm e consegue ali equilibrar e uma ajuda a outra. Eu acho que isso é muito bacana. E agora, então, eu estou envolvida com a MPB, ajudando também na análise de dados, assim, de algumas avaliações do projeto. Eu sempre curti essa coisa de avaliação, né? Tanto é que eu acho que quando eu entrei na história de efetividade de manejo lá, há 1000 anos atrás, é por causa disso, né? Era tipo avaliação da eficácia da gestão. E estou também apoiando o projeto Lira, Legado Integrado da Região Amazônica, que é um super projeto, né, coordenado pela Fabi, pela Neluce, que vai aí deixar, eu acho que vai fazer história. É um dos maiores projetos de conservação do Brasil, sem dúvida, assim, em termos de tamanho, é muito grande, né? E muitas novidades virão por aí em breve. Olha só. Sensacional. Então, Ângela, assim, né, você tem uma carreira fascinante, né? Uma história muito bacana e as coisas acontecem de uma maneira muito natural pra você, assim. E é uma das razões, né, que eu insisto com você, tem mais de um ano que eu tô te insistindo, pô, vamos gravar, Ângela, vamos gravar. Porque eu aprendi muito trabalhando com você, isso traz, assim, o seu profissionalismo e a forma com que você lida com desafios e problemas sempre me trouxe, assim, um passo além, sabe? Que às vezes eu ficava numa ansiedade terrível e tal, e você, com muita naturalidade, lidava com alguma questão e eu ficava assim, nossa, a gente pode ser assim? A gente pode simplesmente, olha, é assim que funciona, tal, a gente precisa fazer dessa maneira, mas com uma tranquilidade, assim, que eu não tinha. Aliás, eu ainda não tenho, né? Eu tenho que aprender muito isso. Eu sempre fico super ansioso, nossa, meu Deus, eu tenho que fazer isso. E você, assim, lida com as coisas de uma maneira muito profissional, séria, sem grandes desesperos, sabe? Não dá, não deu, e a gente vai fazer o que der, da forma que der. Olha, a gente pode ajustar isso e tal. E isso sempre me chamou muita atenção, né? Esse profissionalismo, essa seriedade, e sem estardalhaço, né? Você é uma pessoa bem tranquila, na sua, você não fica querendo aparecer e tal. Eu queria, assim, né, antes da gente encerrar, se você tivesse alguma reflexão, assim, pra galera que tá ouvindo a gente, né, que tá aí no início de carreira, de repente tá naquela ansiedade, a gente tá aí enfrentando um momento que vai ficar pra história, né? Nós temos questões particulares que vão ficar pra história do país, mas nós estamos passando por um momento histórico do mundo, mas pensando aí pra galera que tá aí nessa ansiedade, sem muita perspectiva, que tá no início da carreira, principalmente na área ambiental. Infelizmente a gente não furou essa bolha ainda, né? A galera que ouve a gente é muito estudantes de pós-graduação, jovens profissionais, né? Qual que é o recado? Nossa, Fer, a pergunta é difícil, mas assim, pra mim, eu sempre fui muito esforçada. Isso eu posso falar. Eu sou tímida, assim, tenho até dificuldade em receber elogios, assim, que nem você tá
me deixando sem graça. Mas uma coisa que eu sei é que eu sou muito esforçada. Eu acho que eu sou muito mais esforçada do que inteligente, muito mais esforçada do que, enfim. E eu acho que sem esforço não tem retorno. E às vezes, então assim, não vai ser fácil, não tem nada fácil nessa vida. E essas ligações que eu recebi não é por acaso. E eu não sou de família influente, não tenho... Todas as ligações que eu recebi tinham relação com coisas que eu já tinha feito, né? Então pessoas que me conheciam e que acharam que o que eu tinha feito era legal, então que eu poderia fazer outra coisa. Todas, sem exceção. E até porque eu não sou uma super personal marketing pessoal, não é a minha maior virtude. Então eu acho assim, tem que primeiro achar o que você gosta, que te dá brilho nos olhos. Trabalhar tem que ser um prazer, não pode ser um sofrimento. Se você tá sofrendo, pensa aí direito se é a coisa certa, né? A gente que trabalha com uma causa também, eu acho que faz muita diferença, né? Eu sou movida por eu gostar de fazer, mas também porque eu acho que eu tô trazendo uma contribuição. Acreditar no que faz, né? Acreditar no que faz e se esforçar, se empenhar, né? Mostrar aí que você quer fazer bem feito. Uma parte da receita de tentar fazer as coisas direitinho, não é? Sensacional. É isso aí. Resistência. Ô, Ângela, muito obrigado. Nossa, você não sabe como eu fico feliz, né, de finalmente receber você. Sabe que eu não tô exagerando, tem mais de 1 ano que eu tô te chamando. Ai, Fer, eu lembro da gente 2 anos atrás naquele bar, no final do projeto de Áreas Prioritárias, e eu tenho que te dar os parabéns, porque você transformou um sonho, assim, numa realidade, você super empolgado, falando que a gente precisava se comunicar melhor, levar uma mensagem, contar histórias, levar uma mensagem que as pessoas entendessem, e que você, enfim, estava a fim de fazer isso, você estava andando com a tua maleta, com o teu microfone debaixo do braço, falando para as pessoas que você queria entrevistar elas. E ninguém queria, né? E ninguém queria. Falando, nossa, do que ele tá falando? Não, mas eu acreditei em você. Eu só tinha vergonha. E aí você fez isso acontecer. Isso não é trivial. Você tornar um desejo, né? Fazer isso, as coisas acontecerem. Porque também, às vezes, as pessoas têm muitas ideias, mas não concretizam, né? Você concretizar é um tremendo desafio. Eu te dou super parabéns. Sou sua fã. E da Miriam por te suportar. Brincadeira. Obrigado, querida. Um grande beijo, Ângela. Super beijo, Feri. Vida longa ao Desabraçando. Vida longa ao Desabraçando, nosso movimento.